Estamos cada vez mais animados com a sequência do filme dos irmãos Super Mario. Decidimos voltar ao Reino dos Cogumelos para ver como os personagens icônicos da Nintendo foram levados ao cinema. Empilhe conforme a moralidade. Acho que o amor realmente faz um cara sair da concha. Este é o filme do Super Mario Bros. Do bom ao mal. Começamos pelo personagem mais puro e nobre até chegar ao mais maligno. Esses personagens são os bons, e quem merece nossa medalha de ouro do bem tem que ser. Princesa Peach, como líder do Reino dos Cogumelos, faz de tudo para proteger seus súditos. Ela é corajosa e determinada, mas mostra seu lado gentil com Mario, como ao confortá-lo e incentivá-lo quando ele não completa os obstáculos. Mesmo quando está focada em seu objetivo principal de deter Bowser, ela ainda mantém as pessoas de quem gosta como sua maior prioridade. Ela salva o Toad na estrada arco-íris e depois aceita participar do casamento com Bowser, arriscando si mesmo tendo um plano reserva. Você realmente achou que eu me casaria com você? Alguns acham que ela é perfeita demais, mas concordando ou não, continua sendo a mais bondosa do filme. Mas temos que dar nossa medalha de prata da bondade para o único e inigualável Mario. Apesar de Mario ser visto como herói, também mostra ser um bom irmão mais velho. Ele se preocupa em deter Bowser e ajudar Peach e os habitantes do Reino dos Cogumelos. O principal objetivo dele é salvar o irmão dele. A outra forma de salvar meu irmão? Quando se trata disso, ele faz de tudo. Come vários cogumelos, mesmo sendo sua comida menos favorita, e até briga com um macaco gigante. É uma jornada difícil, mas ele consegue salvar seu irmão de um destino certo em um momento incrivelmente emocionante. Às vezes ele perde a calma quando insultam ele ou o Luigi. Diga isso de novo sobre meu irmão e você vai se arrepender. O lado heróico do Mario sempre se destaca, tanto em grandes quanto em pequenas ações, desde ajudar um cogumelo a recuperar sua moeda caída até salvar a vida do Donkey Kong. Depois que os dois caem no oceano, Mario é um verdadeiro herói do começo ao fim. Mas temos que dar a medalha de bronze do bem para o jogador 2 original, o irmão do Mario, Luigi. Embora Luigi infelizmente não tenha tanto tempo de tela quanto seu irmão mais velho, ele ainda é retratado como um cara incrivelmente legal. Após Mario sair mais cedo do jantar frustrado com o pai, Luigi vai atrás dele para saber como está e leva um prato de sobras. Depois, na cena do interrogatório de Bowser, embora eventualmente revele saber quem é Mario, Luigi tenta manter o irmão em segredo o máximo possível. O momento heróico dele ocorre no clímax do filme, quando Luigi usa uma tampa de bueiro para proteger Mario de um ataque de fogo do Bowser, mostrando ao irmão mais velho e ao público sua verdadeira coragem. Essa ideia de que o Luigi é covarde não será aceita aqui. Não podemos esquecer do Toad, apesar de ser pequeno. Ele realmente tem muita garra. Mesmo conhecendo Mario por poucos segundos, Toad logo o chama de melhor amigo e faz de tudo para ajudar, guiando-o ao Reino dos Cogumelos e distraindo os guardas do castelo com comida para que Mario fale com Peach. Depois, quando Mario e Peach vão em missão ao Reino da Selva, Toad prontamente se oferece para acompanhá-los e ajudar. Embora ele não seja muito de lutar, o Toad permanece leal tanto ao Mario quanto a Peach, torcendo pelo primeiro e continuando a ajudar a segunda. Mesmo quando Bowser parece ter grande vantagem, embora não seja o mais forte, Toad ainda impõe um padrão alto aos outros cogumelos. Depois do primeiro filme, acho que ele merece ser general no Reino dos Cogumelos. Ele não é o mais importante, mas tem muita garra. O próximo é o Rei Pinguim. A presença dele é importante para ajudar a estabelecer o perigo que é o exército do Bowser. E embora seus esforços tenham sido inúteis, para dizer o mínimo, sua força de vontade e habilidade de liderança são bastante admiráveis. Você se rende? Ele fez o melhor que pôde para defender seu reino. Mas, sabe, talvez Bola de Neve não seja a melhor arma para escolher. Mas também devemos destacar o exército dos pinguins. O poder de fogo deles pode ter sido inútil e as táticas de defesa simplesmente horríveis, mas poxa, eles lutaram com todo o coraçãozinho adorável deles. Da mesma forma, podemos dizer o mesmo sobre o exército dos sapos. O Reino dos Cogumelos nunca teve chance contra os Koopas sem verdadeiros heróis. Mas olha, eles deram o melhor de si. Olha pra nós, somos adoráveis. E acho que vamos encerrar a parte boa. Como mãe do Mario e Luigi, ela não aparece muito, mas claramente ama e apoia mais os filhos do que o marido. Escuta eles. O mundo também riu do Da Vinci. Falando nisso, é hora de descer um nível e falar sobre aqueles que ficam entre o bem e o mal. Esta é a área cinzenta, vamos começar. Queremos mencionar rapidamente o pai do Mario, um membro raro da família do Mario. Embora ele só apareça em algumas cenas, ainda é legal ver tanto ele quanto o resto da família estendida dos irmãos.
O pai do Mario é rude e pouco apoiador no início, chamando-o de maluco por largar o emprego estável para iniciar o negócio de encanamento. Tenho certeza que ele só queria cuidar dos filhos ao modo dele. Mas falar para o Mario que ele arrastava o irmão foi sinceramente muito duro. O que foi que eu disse? Felizmente, no final do filme, o pai deles fica impressionado com o que os dois filhos conseguem fazer e diz ao Mario o quanto está orgulhoso dele. Isso nos deixa muito felizes, e depois temos Cranky Kong, o rei dos macacos, que não é um rei nobre. Cranky é exatamente como se espera de alguém com esse nome. Apesar de Peach ser bastante respeitosa com ele quando se conhecem, Cranky, por sua vez, é indiferente e rude em relação ao pedido dela. A resposta é não, tchau. Ele também faz questão de provocar Mario e o obriga a lutar contra seu filho, Donkey Kong, para conseguir acesso ao seu exército Kong. Deixando as primeiras impressões de lado, Cranky vira um aliado forte quando Mario e Peach conquistam seu respeito. Ele concorda em ceder seu exército e ainda fornece karts para Mario, Peach e Toad. Não podemos colocá-lo muito mais alto, já que ele acaba não fazendo muito para ajudar na batalha final. Ainda assim, valorizamos o que ele fez pelos nossos heróis antes. Também elogiava animadamente seu filho quando merecia. Vamos falar do ex-inimigo Donkey Kong, agora aliado e o lutador mais forte do Reino da Selva. Donkey Kong é um brutamontes, exibido e um perdedor incrivelmente rancoroso. Ele inicialmente não leva a sério, provoca Mario e depois o ameaça de morte na grande luta. Mas mesmo depois que Mario o vence de forma justa na arena e eles oficialmente se tornam aliados, Donkey Kong ainda faz questão de provocá-lo e ameaçá-lo. Eu te odeio. Ele amolece um pouco com o encanador após ser salvo por Mario e tenta ajudar na luta final contra Bowser. Então sabemos que ele não é egoísta. Ele também pode ser grosseiro, e às vezes deixa o ego e as rivalidades dominarem. Vamos completar com a área cinzenta com Lumali. Sinceramente, sentimos muita pena desse carinha por ter sido capturado e jogado na masmorra do Bowser. E sabemos que ele claramente perdeu um pouco a cabeça. Mas os comentários e o senso de humor dele não estão exatamente ajudando os outros prisioneiros a lidar com a situação em que se encontram. A única esperança é o doce alívio da morte. Por fim, aos realmente perversos e malvados. Esses personagens são maus e perversos, mas fogem do típico vilão. Destacamos rapidamente o Forma. Spike é o ex-chefe dos irmãos Mario quando eles o deixam para abrir um negócio de encanamento por conta própria. Spike deixa bem claro que não tem absolutamente nenhuma fé neles. Ele chega a insultá-los e até ameaçar fisicamente o Mario quando é confrontado. Spike também parece se importar muito pouco com os irmãos em geral, já que ele quase acerta o Mario. Mas só se importa se o carro dele foi amassado ou não. Você quase amassou o meu... Apesar disso, ele acaba torcendo pelos irmãos com todos após derrotarem o Bowser. Então vamos supor que ele não seja tão ruim e talvez possa crescer na continuação. Agora vamos falar sobre o que parece ser um dos soldados mais leais do Bowser, o Koopa da Casca Azul. Devemos dar a ele a medalha de bronze da maldade, pois lidera o ataque ao Reino Cogumelo. Pra ser sincero, quase dá pra respeitar a lealdade desse cara. Quero dizer, quando o rumo da batalha mudou na Estrada Arco-Íris, ele simplesmente se sacrificou ali mesmo pela causa do seu líder. Sim, ele estava do lado do mal naquela luta, mas manteve a honra até o fim. A medalha de prata do mal vai para Kamek. Como o mago de confiança do Bowser, Kamek só parece apoiá-lo de todas as formas possíveis, fornecendo magia defensiva extra em um ataque ou aumentando a confiança do rei. Quando se trata da proposta dele para Peach, isso não ajudou muito. Ele incentiva o comportamento maligno do Bowser e não demonstra preocupação com a destruição, parecendo até se divertir vendo o castelo dos pinguins de gelo derreter. E ainda avisa ao Luigi e aos outros prisioneiros que serão sacrificados no casamento do rei. Há muito pouco de redimível no Kamek, mas pelo menos você poderia argumentar que ele estava apenas seguindo ordens. Eu não estou animada. Mas isso realmente não é uma grande desculpa? A medalha de ouro do mal vai para Bowser, o rei dos Koopas. Bowser aparece em sua forma clássica o filme todo. Ele é ameaçador, intimidador, hostil, agressivo e quando se trata da paixão dele pela Peach, é ao mesmo tempo hilário e assustador. A obsessão dele por ela claramente lhe garante o título de pecador da luxúria, mas não se deixe enganar pelo jeito apaixonado dele e pela voz charmosa do Jack Black. Esse cara é um vilão do começo ao fim. O principal objetivo dele durante todo o filme é forçar a princesa Peach a se casar com ele, seja tentando impressioná-la com a Estrela do Poder ou ameaçando usá-la para destruir o reino dela. Ele fará de tudo para atingir esse objetivo, até virar um psicopata disposto a sacrificar prisioneiros em um lago de lava. Vou sacrificá-los em sua homenagem. Ou ir com Mario para o mundo dele e causar caos em Nova York.
Medalha do Pecado. Sem dúvida, o desejo de Bowser pela Estrela do Poder para dominar tudo facilmente lhe garante também a Medalha do Pecado da Ganância. Francamente, por sempre querer tudo, reinos, princesas e estrelas do poder, assim como todas as moedas e bens que ele exige de seus soldados em seu casamento, ele recebe a Medalha do Pecado da Gula, mas deveria ganhar a da Inveja por seu forte ciúme do Mario. Assim que percebe ser concorrente ao seduzir a Peach, A Peach ficou super impressionada. a queda dele ocorre porque tentou mais do que podia, e seu ego era tão grande que acreditou ter chance de casar com a princesa com o consentimento dela. Isso também lhe garante a medalha de pecador do orgulho, pois esse é seu único objetivo. Bowser não permite obstáculos e mostra que está disposto a matar quem o impedir. Apesar de engraçado, Bowser continua muito perigoso. Além de ser, sem surpresa, o vilão mais maligno de Super Mario Bros. Mesmo neste bizarro mundo cúbico que prospera com a imaginação, existem heróis e vilões. Então hoje vamos classificar todos os personagens do filme Minecraft do bom ao mal. E a medalha de ouro do bem tem que ir para a irmã mais velha de Natalie Henry. Entre os personagens principais, ela ficou em primeiro lugar, enfrenta os Piglins e segue determinada em sua aventura. Mas tivemos que dar pontos extras para ela por ser uma ótima irmã, que faz tudo o que pode pelo seu irmão mais novo. Após a morte da mãe, ela faz de tudo para protegê-lo, tanto no mundo real quanto nesse novo mundo de Minecraft, o que nos leva ao personagem que recebe a medalha de prata do bem. Eu sou ele, Steve. Talvez você possa argumentar que ele estava apenas fugindo dos seus problemas, escapando para o mundo do Minecraft, mas acho que você não pode realmente culpá-lo. Não, eu sei. E temos que mencionar a lealdade dele ao seu lobo de estimação. Dennis é muito admirável, pois está disposto a fazer praticamente qualquer coisa para garantir que esteja seguro. Quando esses 4 novos viajantes chegam, ele logo os salva e acolhe sob sua proteção, lutando ao lado deles para salvar o mundo superior e vencer Malgosha e os Piglins. E ele até aguenta muita coisa do Garrett no começo e ainda assim mantém aquela atitude positiva e animada. Era a única que eu tinha, sem problema. Não há como negar que Steve é um verdadeiro herói. Mas apesar de todos os seus problemas, na verdade vamos entregar a medalha de bronze do bem para Garrett Garrison. Sim, o lixeiro, e sabemos o que você pensa. Ele é arrogante, egocêntrico, meio babaca, mas vamos defendê-lo. Ele é de longe o personagem mais divertido do filme. Suas tiradas e personalidade roubam a cena. Então você não consegue evitar gostar dele, mesmo quando ele está sendo um pé no saco. Contias significa adeus, irmão. Não, não significa. Não olhe para ela. Significa sim. E claro, ele está longe de ser a pessoa mais responsável. Pegar uma criança recém-conhecida na escola sem permissão por $20 é no mínimo moralmente questionável. E sim, ele desviou da aventura para caçar diamantes, mas dá pra culpar o cara? Ele está sem dinheiro, passando por uma crise de meia-idade, e como ele mesmo diz brilhantemente, ele só precisa muito de uma vitória. Beleza. As atitudes dele não são por maldade, mas por desespero, o que o torna estranhamente relacionável. Mas vamos dar a ele a medalha do pecado da ganância, por causa da busca por aqueles diamantes. Garrett inicia como um incômodo cômico, mas seu arco surpreende ao tomar outro rumo. O ego dele com certeza garante a medalha do pecado do orgulho. Ele sabe disso e nós também. Garrett, o lixeiro, Garrison Jogo do Ano 1989. Tanto faz, é melhor eu pensar sobre isso. Ainda assim, apesar do seu exterior egocêntrico, há algo cativante na amizade dele com Henrique. Não é o vínculo mais comum, mas indica que Garrett não está só pensando em si mesmo. O ego dele claramente serve como defesa para seus problemas, e claro, ele tenta o sacrifício supremo. O impacto emocional aqui talvez não tenha sido tão forte, já que o filme é bem bobo, mas ainda há algo louvável na disposição de Garrett de se sacrificar pelos amigos, mesmo às próprias custas. É um momento comovente que mostra o crescimento do personagem, por isso achamos que ele merece a medalha de bronze do bem. Talvez estejamos sendo um pouco duros demais com ele, mas estamos colocando Henry logo fora do top 3 e vou explicar o porquê. Vamos ao lado bom. Henry é inteligente, criativo e gosta de desenhar e criar coisas. E ele pode ser um dos mais corajosos do grupo. Sinceramente, precisamos descontar alguns pontos dele só pela reação com Garrett. E de novo, Garrett é um cara bem chato no começo. Mesmo após explicar a Henry o motivo do desespero pelos diamantes, Henry se afasta e afirma que não são mais amigos. E pra ser sincero, apesar da postura geral de Garrett, Henry foi quem recebeu o melhor tratamento dele. Poxa cara, dá outra chance pra ele. Ele te tirou da escola. Vamos classificar a Dawn em seguida. Ela está sempre animada e contribui com seus atos heróicos ao grupo.
Ela às vezes é maldosa com o Garrett, mas ele merece. Você poderia dizer tchau ou com dias para o sistema de navegação do seu corpo plano. O quê? Sim, o lixeiro não está falando inglês nem espanhol. Então não dá pra culpá-la. Ela tem um bom relacionamento com Natalie e parece ser muito compreensiva com a situação dela, tendo que cuidar do irmão mais novo sozinha. Devemos respeitar quantos bicos ela quer fazer, ela luta contra os piglins com o grupo. Acho que a colocamos nessa posição por ser a menos desenvolvida dos 5 principais. Agora, vamos encerrar os pontos positivos. Após ser domado por Steven com um osso para o lobo agressivo, Dennis logo vira seu melhor amigo e fiel escudeiro. Ambos vivem várias aventuras, como fugir do Nether quando Dennis ajuda Steven a roubar as chaves da cela. Dennis cruza com outros personagens e auxilia Steven de forma mais indireta. Depois de ser domado por Dawne e juntar-se à luta dela contra os Piglins, ele se reúne com Steven. Resumindo, Dennis é um bom garoto, mas com a parte boa concluída, vamos entrar na nossa área cinzenta. Você diria que os aldeões são os verdadeiros neutros do filme? Eles são uma sociedade de pacifistas que não machucam ninguém. Segundo Steven, eles não fariam mal a ninguém, a menos que tenham sido prejudicados. São pacifistas e vegetarianos. Se não forem incomodados, não incomodam. E eles adoram pão. Vou dizer que o frango frito deles parece delicioso. Quem mais ficou com água na boca ao ver aquele frango assado? Indo para a vice-diretora Marlene. Honestamente, essa mulher é meio desastrosa. Ela tem boas intenções, mas age de forma estranha sobre seus relacionamentos em momentos inoportunos, expondo demais diante do Henrique quando Garrett vai buscá-lo na escola. E essa sede definitivamente garante a ela a medalha de pecadora da luxúria. Além disso, o encontro que ela teve com o morador foi realmente muito estranho. O professor de arte do Henrique deve ser incluído aqui. Ele deveria separar seus problemas pessoais ao ensinar crianças. E dizer para o Henrique que ele estava errado por ser criativo com sua arte mostra que esse cara é simplesmente um dos piores professores de arte possíveis. Vamos incluir todas as turbas aqui também? Não tenho certeza sobre a moralidade dessas criaturas, mas todas parecem agir só por instinto. Até o Enderman, que parece maligno, provavelmente só defendia sua propriedade. E então os zumbis. Quero dizer, eles são zumbis. Não sei se os zumbis são maus, pois provavelmente não controlam suas ações. Isso nos leva ao lado sombrio. Esses personagens são os maus e os perversos. E vamos começar com os Piglins como um todo, que como espécie, levam a medalha de bronze do mal. Os Piglins formam uma sociedade gananciosa, sedenta por poder e com talento para destruição. Eles devastaram o Nether por recursos e agora miram o mundo superior sob o governo tirânico de Mulgosha. Apesar da sociedade violenta e conquistadora, há sinais de individualidade entre eles. Eles não são só máquinas de matar, mas obedecem ordens sem questionar. No final, são vítimas do sistema corrupto de Mulgosha, mas sua ganância e desejo de expansão os mantém como ameaça. Isso nos leva ao personagem que conquista a medalha de prata da maldade, General Chungus. E sim, esse é o nome dele. Ele é um General Piglin apenas cumprindo seu dever, mas preferia não estar ali. Ele foi ordenado a matar Steve, mas não está animado com isso. Ele é como alguém no trabalho que obedece, mas não tem paixão pelo que faz. Ele é calmo e até meio gentil para um Piglin, e até um pouco confuso sobre por que ele tem que acabar com Steve em primeiro lugar. Vamos dar a ele a medalha do pecado da preguiça por seu desinteresse geral na missão. Embora seja vilão, Chungus é mais vítima de ordens ruins do que um gênio do mal, ao contrário de seu chefe, o que nos leva à medalha de ouro da maldade. Vencedora. Mulgosha é a maior inimiga da criatividade. Pense nela como a chefe rabugenta que proíbe a diversão e exige resultados. Como Piglin, ela detesta qualquer coisa criativa e chegou a matar um jovem Piglin só por rabiscar um desenho. Veja esse porquinho fofo que desenhou uma casa adorável. Ela o matou ali mesmo, totalmente diabólica. Com certeza merece a medalha de pecadora da ira. O objetivo principal dela é destruir o mundo da superfície por ousar usar criatividade. Ela é uma vilã sedenta por poder que quer esmagar qualquer coisa que não se encaixe na visão dela de ordem rígida e sem pensamento próprio. Ela também mata o General Chungus, um de seus capangas, por não cumprir suas ordens, provando que a lealdade só vale até sua última performance. Aos olhos dela, apesar de sua obsessão por poder e controle, Mulgosha não é exatamente a pessoa mais esperta do grupo. Depois que Steve a supera, ela tenta repetidamente, e falha, acabar com ele usando uma adaga. Mas a fraqueza dela fala mais alto. No final, ela acaba se tornando um zumbi e morrendo, e sinceramente, ela definitivamente mereceu isso. Ele voltou. Hoje, vamos classificar todos os personagens da trilogia de filmes Sonic the Hedgehog do bom ao mal. Aviso de spoilers.
E como de costume, vamos começar com o personagem mais puro e nobre e descer até o mais maligno. Esses personagens são os bons, e a medalha de ouro da bondade vai para Maria, a melhor amiga falecida de Shadow, neta do Dr. Gerald Robotnik. Maria é doce e inocente até o fundo da alma. Ela se tornou a primeira e melhor amiga de Shadow quase imediatamente ao conhecê-lo, trazendo um pouco de alegria para ele durante o tempo em que era testado e analisado pela Guardian Units of Nations. Além de ser uma boa amiga, Maria é muito sensível, como quando eles assistem juntos a um filme de monstros com o termo aberração alienígena. Ela leva Shadow para ver as estrelas e garante que ele não é perigoso nem um monstro. O que, um de dois não está ruim. Infelizmente, quando Gunn tentou tirar Shadow de sua família, uma bala perdida resultou em uma explosão que tragicamente tirou a vida de Maria. Ela se foi cedo demais, mas sua luz permaneceu em Shadow, mesmo sob muita angústia. Sabe, você realmente tem um bom coração quando a sua morte é literalmente a única coisa necessária para enlouquecer um homem e deixar uma criança tomada por uma raiva pura e incontrolável. É por isso que Maria definitivamente merece a medalha de ouro da bondade. E levando a medalha de prata da bondade está a filha de Rachel, Jojo. Embora ela seja uma personagem bem secundária, seria um erro não mencionar seu papel pequeno, mas fundamental no desenvolvimento do Sonic como herói. É isso mesmo, pessoal. Os tênis vermelhos icônicos do Sonic foram dados pela Jojo, que cedeu um par novo para que ele não machucasse os pés correndo. Nunca recebi um presente antes. Ela é tão pura de coração quanto a Maria. O único motivo de ela ser vice-campeã garantida é ter demorado tanto para desamarrar a mãe no primeiro filme. Por outro lado, entendo sua decisão, Jojo, e agora respeito isso. Isso pode ser uma surpresa, mas a medalha de bronze do bem vai para Longclaw. A guardiã da primeira infância de Sonic, mãe protetora dedicada, morreu para salvar seu filhote. Todas essas coisas boas. Tô tentando te deixar orgulhoso. Também queríamos comentar sobre quando Longclaw teve uma atitude moralmente questionável. No segundo filme, vemos que a Esmeralda Mestra foi criada por uma tribo de guerreiros Equidnas durante sua origem. Com medo de seu poder cair em mãos erradas, as corujas a roubaram, iniciando uma rivalidade que só terminou quando ambos quase se extinguiram. Agora sabemos que as corujas faziam o que achavam melhor para o mundo. Mas também precisamos reconhecer que isso é tecnicamente roubo, e talvez os Equidnas já estivessem planejando manter isso em segredo. De qualquer forma, Longclaw não teve exatamente muito a ver com isso, mas ainda assim é o suficiente para torná-la um pouco mais questionável do que nossos dois primeiros. Vamos falar dos heróis principais, começando por Tom e Maddie Wachowski. Estamos colocando esses dois na mesma posição pelo simples fato de que, especialmente neste filme, suas boas ações geralmente são feitas juntos. Um é policial de cidade pequena com coração de ouro, e a outra, uma veterinária também com coração de ouro. Só eles podem guiar Sonic, Tails e Knuckles. Ser responsável, fazer boas escolhas e aprender a fazer a família funcionar. Não se preocupe, rivalidade entre irmãos é normal. Eu e meus irmãos fazíamos isso sempre. Logo de cara, eles merecem muito crédito por acolherem 3 criaturas alienígenas sobrenaturais como seus filhos. Apesar dos riscos de conflitos com o governo, danos à propriedade e outros perigos. Mas eles ganham ainda mais pontos de herói pelo fato de sempre ajudarem eles com seus planos. Esse filme os levou à aventura mais perigosa até então. A dupla ajudou a equipe Sonic a invadir a Guardian Units of Nations, arriscando vidas e liberdade para salvar o mundo dos Robotniks. O pior que poderíamos dizer sobre qualquer um deles, na verdade, são coisas que poderíamos dizer sobre praticamente qualquer ser humano. Tipo, às vezes eles olham pra alguém que não é seu cônjuge e dizem: "Uau, essa pessoa é bonita", sem fazer nada a respeito. Mas no final das contas, esses dois são lendas e isso não mudou nem um pouco no novo filme. Não esqueça que Tom levou um soco a queima-roupa do Shadow e sobreviveu pra contar. Falando em caudas, vamos alterar a grafia e falar sobre Miles Tails. Prower, o cara dos gadgets do Time Sonic Tails, vem perseguindo ou admirando Sonic de longe há muito tempo, a ponto de ter sido ele quem salvou Sonic de um ataque do Knuckles. No segundo filme, Tails, o mais inteligente e compassivo do trio principal, potencialmente salva a vida do ouriço azul. Me chamam de Tails, você deve estar curioso pelo motivo. O tipo de cara que não faria mal nem a uma mosca, se pudesse evitar, e que sempre se dedica a apoiar o time em 2 ocasiões diferentes. No terceiro filme, ele aparece bem na hora certa para garantir que Sonic possa fazer o que precisa. Mais notavelmente nos atos finais, onde ele se torna uma espécie de base improvisada para tentar salvar Sonic de cair para uma morte ardente. Não estou inventando, é uma descrição honesta dos fatos. Tails é o tipo de cara que pode ser mais cérebro do que força, mas ele ainda é sempre confiável como sistema de apoio, tanto nas batalhas quanto como amigo no geral. Eu sei que você está ansioso, mas não se preocupe. Sonic o ouriço continua em destaque na nossa lista.
Isso não deveria ser uma colocação surpreendente para ele, porque Sonic tem sido consistentemente uma boa representação de um herói que é genuinamente bom e falho ao mesmo tempo. Podemos citar todas as vezes em que ele salvou o mundo, causando milhões em danos à cidade. Fingindo ser o Batman Justiça Azul marca registrada. Vamos focar no novo filme. A maior falha do Sonic aqui é o ego dele, que faz com que ele ache que pode se jogar no perigo sozinho. E na maioria das vezes, isso faz com que ele vá longe demais, ou quase acabe se matando. Ele quase é vaporizado por um campo de força por pura impaciência e teria morrido na hora se não fosse pelo Tails. E ele estava totalmente pronto para atacar o Shadow com a Esmeralda Mestre, mesmo sabendo do perigo depois que ele machucou o Tom. A gente não culpa ele por estar bravo, mas esse lance de invocar poderes divinos por vingança é meio questionável. Nem precisa dizer, o Sonic ainda é mais bom do que ruim. Ele ama animais, dá chance às tartarugas serem rápidas e sempre tenta transformar inimigos em amigos. No segundo filme, ele ofereceu ao Knuckles amizade e redenção. No terceiro, ele ajuda Shadow a superar a raiva e usar sua força para o bem. Arriscando-se para ajudar a impedir que o laser do Robotnik destrua a Terra, Sonic é o primeiro cara que vai chutar seu traseiro se você estiver fazendo algo errado, mas também será o primeiro a te ajudar a levantar e te colocar em um caminho melhor. Isso é sinal de um verdadeiro herói, na nossa opinião. Agora vamos fechar o trio principal com Knuckles, o guerreiro Equidna. Se a amizade de Knuckles com Wade não bastasse para mostrar seu crescimento desde a estreia, este filme evidencia ainda mais sua devoção. Knuckles, além de ser um ótimo alívio cômico, é um protetor dedicado aos amigos e à Esmeralda Mestre. Ele segura um carro que de outra forma teria esmagado. A equipe Sonic salvou Sonic e Tails da morte no ato final, pois Tails havia desmaiado. Até achou uma brecha no pacto da equipe. Confiar a Esmeralda nas mãos do Sonic, quando você coloca dessa forma, sem que Knuckles, Sonic e Tails teriam morrido pelo menos 2 vezes nesse filme, e Shadow não teria chance contra Sonic. Isso lhe rende muitos pontos de herói. A única razão pela qual não estamos colocando ele em uma posição mais alta é sua mentalidade de bater primeiro e perguntar depois, que pode ser atribuída principalmente à forma como ele foi criado, como um guerreiro Equidna. Destinado a restaurar a honra da minha tribo e disposto a destruir qualquer coisa que fique no meu caminho. Mas temos que dar a ele a medalha do pecador de Darwin, porque embora ele certamente não seja burro, ele é muito ingênuo sobre como o mundo funciona. Frequentemente levando as coisas muito mais ao pé da letra do que deveriam ser, ou caindo nas armadilhas de enganadores como Robotnik. Isso não diminui sua dedicação, coragem e bondade, e chamá-lo de menos que herói seria uma grande desonra. Mas vamos falar sobre um último amigo peludo. Ozzy é o cachorro da família. E é aí que, basicamente começa e termina o personagem dele. Ele certamente não tem nenhum traço maligno, mas também não tem nenhum traço particularmente heróico. Ele é apenas um bom garoto, embora ele receba a medalha do pecado da inveja. Já que o terceiro filme revelou que ele sente que Sonic e a turma roubaram seus donos dele, será que Ozzy vai ser o próximo vilão do universo Sonic? Não, ele é só um cachorro. Acompanhe agora. Vale uma menção rápida ao Wade, considerando que o Wade tem 2 minutos de tempo de tela no terceiro filme. Não sentimos necessidade de gastar muito tempo com ele. Alguns o chamam de covarde por ser usado por vilões na trilogia, mas para nós, ele é apenas um ser humano normal. Se estou em uma sala cheia de pessoas misteriosas apontando armas para mim, não vou causar muita confusão. No fim, Wade é só um policial de cidade pequena tentando trabalhar sem ser morto. Como Knuckles o colocou para proteger a Esmeralda Mestre, sabemos que ele é um bom homem e está tentando ajudar. Conheci um garoto no ensino fundamental chamado Knuckles, que colocava o punho inteiro na boca. Não é um filme do Sonic sem comer em um restaurante estranho, mas a equipe do Jardim Chao subverteu essa tradição de forma divertida. O que quero dizer é que, nesse restaurante fofinho, Sonic e seus amigos não são alvo de psicopatas hostis tentando brigar sem motivo. Eles são mascotes alienígenas amigáveis fazendo seus trabalhos de mascotes alienígenas amigáveis, o que garante a eles um spa bem na beirada da nossa sessão de coisas boas. Mas se tem um personagem que se encaixa ainda mais perto desse limite, é o próprio Lorde das Sombras. Sombra, o ouriço. Eu disse. Sombra é um cara legal, embora não durante a maior parte do filme. Para ser justo, Sombra está sempre pronto para lutar, usando seus tênis flutuantes e motos contra quem aparecer. E se alguns prédios forem explodidos ou algumas pessoas acabarem hospitalizadas no processo, que assim seja. Tudo pelo bem da sua doce vingança. Vai embora antes que você se machuque. E se existe algum personagem que tinha todo o direito de se tornar um vilão, é o Shadow, quero dizer. Ele viu agentes do governo apontarem armas para sua melhor amiga e criadora, e no final, tirarem a vida da Maria, o que o encheu de pura agonia e tristeza. Some ainda o fato de que ele foi posteriormente aprisionado por 50 anos, sendo forçado a reviver tudo o que passou em sua mente.
E você tem um ouriço realmente destruído, tirando a parte do além do reparo. Depois que Sonic o poupa durante a batalha, Sombra finalmente se abre sobre a dor de ter perdido Maria. Com o incentivo do Sonic, ele recupera o juízo e ajuda o Sonic a impedir que o laser gigante do Eggman destrua a Terra. Nós o valorizaríamos mais por esse feito se ele não tivesse tido grande participação em ativar o laser inicialmente. Mesmo assim, ele estava disposto a morrer para corrigir seu erro. E se não fosse por aquela última cena pós-créditos, honestamente acharíamos que foi exatamente isso que ele fez. Agora vamos falar dos personagens que ficam na zona cinzenta sem serem totalmente bons ou maus. Vamos falar dos ancestrais do Knuckles, a tribo Equidna. Como já mencionamos, os guerreiros Equidna criaram as Esmeraldas do Caos e as uniram na Esmeralda Mestre, um artefato de poderes divinos. Isso tornaria qualquer um guerreiro capaz de vencer exércitos. Como também mencionamos brevemente antes, a Esmeralda foi roubada pelas corujas para protegê-la do mal, acreditando que ninguém deveria ter tanto poder, temendo seu uso indevido. Deixando de lado a ambiguidade moral da criação, aquela esmeralda era propriedade dos Equidnas, então não podemos culpá-los por lutarem tanto para recuperá-la. Podemos culpá-los, no entanto, por antagonizarem a Longclaw quando tudo o que ela estava fazendo era proteger o bebê Sonic. Isso não foi legal, pessoal. Depois temos o Kaal Maluco, ou seria Kaal Sensato. Ele pode ter errado o nome do demônio azul, mas estava certo sobre um misterioso alienígena azul com poderes sobrenaturais. Só podemos imaginar quanto ele tem jogado isso na cara dos outros moradores de Green Hill desde então. Não sabemos muito sobre ele, além de suas habilidades de observação, então ele permanece em território neutro. Eu sei que você é real. Não, eu não sou. Vamos falar sobre Rachel, irmã da Mad. Admito que ela evoluiu muito desde que apareceu, sinceramente. Na verdade, ela não evoluiu muito, só melhorou um pouco. Apesar de odiar Tom inicialmente apenas por amargura e rancor, ela estava totalmente pronta para enterrar o machado de guerra quando finalmente conseguiu um anel naquele dedo, embora não sem algumas ameaças. Rachel não é má de forma alguma, mas se você a provocar, pode esperar que ela devolva na mesma moeda. Ao descobrir que seu casamento foi uma farsa criada por Gunn para atrair Sonic, ela fica furiosa e tenta atropelar Randall. Ela ainda mantém o comandante Walter sob mira. Isso aí é pra ser uma arma? Eu não sei, mas a gente vai descobrir. A raiva dela era totalmente compreensível, mas talvez diminuir um pouco a violência. Ela não está no terceiro filme, só aparece como holograma usado por Mad, onde sua raiva é útil, levando a dupla à sede do Gunn. Quem sabe talvez ela um dia entre para o Time Sonic também? Não tenho certeza se quero ver isso, mas talvez vejamos a seguir. Temos o diretor Rockwell, de verdade. Ela se encaixa na categoria de só estou fazendo meu trabalho. Ela não tem problema em enganar os outros para conseguir o que quer. Apesar de seu trabalho levantar dúvidas, ela é fundamental para proteger segredos do governo, como a super arma do Robotnik, evitando que caiam em mãos erradas. Não podemos culpá-la por impedir que pessoas não autorizadas tenham acesso a coisas que poderiam colocar elas e outros em perigo de morte, mas também não diríamos que ela é uma heroína de verdade, pelo menos ainda não. Agora, quase no fim da zona cinzenta, temos o agente disfarçado Randall. Temos que tirar muitos pontos dele por se envolver com a Operação Catfish. Porque embora sim, tecnicamente ele estivesse apenas fazendo o trabalho dele, ele enganou uma mulher inocente apenas para capturar o Sonic, o que é bem desagradável. Mas para ser justo, o amor dele por ela acabou sendo genuíno, e os dois até estão casados na linha do tempo atual. Isso é legal e tudo mais. Mas bem, e se ele não tivesse se apaixonado, ele teria feito a Rachel ter problemas de confiança pelo resto da vida? Tudo isso só para prender um alienígena que é a única coisa impedindo que o planeta dele seja dominado por um homem-ovo psicótico. Ele não é totalmente mau, mas está disposto a fazer algumas coisas erradas por causa do trabalho. Por fim, temos o comandante Walters, um líder de alto escalão da Guardian Units of Nations que não é exatamente mau. Admito que fomos bem duros com esse cara no segundo filme. Por um lado, armar um casamento falso como uma operação para atrair criaturas alienígenas inocentes e prendê-las não é exatamente um bom histórico. Toda a Operação Catfish foi completamente fabricada. Sem nem citar ele, agradeceu a Tom e Mad pelos esforços para salvar a cidade com um vale de $50 do Olive Garden. A gente entendeu, cara, você é patrocinado, mas felizmente o terceiro filme meio que redimiu ele aos nossos olhos, pelo menos um pouco. Ele fornece à equipe Sonic informações sobre Shadow e suas origens, revelando que decidiu aprisioná-lo por 50 anos. Soube-se depois que ele tentou impedir alguns agentes do governo de atirarem em Maria. Ele pode não ter conseguido, mas foi um dos poucos que queria proteger de verdade uma criança de um derramamento de sangue desnecessário. O que definitivamente garantiu alguns pontos de herói pra ele, pelo menos pra gente, apesar da moral duvidosa dele no resto das coisas. Mas agora vamos falar dos nossos 5 piores personagens. Esses personagens são os maus e os perversos.
Para começar, temos o homem, o mito, a lenda, o agente de pedra, Stone em pessoa. Primeiro ele ganha a medalha de pecador da luxúria. Não importa como você vê os sentimentos dele por Robotnik, mas Stone certamente o ama. Robotnik é tudo para ele, tanto que quando some, ele desenha seu rosto na arte do latte. Para lidar, ele larga tudo e volta imediatamente para o lado dele, mesmo com todo o carinho sincero pelo doutor. Não podemos desculpar quem conscientemente ajuda e acoberta um terrorista global que planeja escravizar toda a humanidade às máquinas. Dodger, me leve com você. É uma pena, pois sem a influência do Robotnik, Stone parece ser tranquilo. Talvez não seja um cidadão exemplar, mas quando ficou sozinho com Tails e Shadow, parecia gostar da companhia deles. E não faz muita maldade por conta própria. Ele é um daqueles personagens que é realmente estranho de classificar. Mas ele parece alguém que pode ser reabilitado. Então, por ora, vamos chamá-lo de o menos maligno dos vilões. Essa escolha é incomum, mas precisamos incluir a clientela do bar da Sibéria. No Sonic 2 finalmente voltamos à tradição de Sonic e seus amigos comendo em restaurantes estranhos. Tails usa um tradutor de inglês para russo para fazer o pedido dele e do Sonic, mas sem querer é interpretado como um insulto. Onde você conseguiu todos esses aparelhos legais? Eu os inventei. Naturalmente, as pessoas no bar respondem a isso literalmente tentando assassinar Sonic e Tails, jogando-os em uma cova de fogo. Eles só são impedidos quando Tails pede uma pivonca, ou seja, uma batalha de dança. E só depois que a dupla vence é que eles têm permissão para sair com a pele sem queimaduras e intacta. Apesar de divertida, essa conclusão ainda mostra um grupo xenofóbico tentando matar duas crianças alienígenas quase sem motivo. Então eles merecem uma posição baixa, independentemente disso, para nossa medalha de bronze do mal. Vamos completar essa tradição com os motoqueiros do bar do primeiro filme, como o pessoal do bar siberiano. Esses caras rapidamente antagonizaram Sonic e Tom, ameaçando os hipsters para que saíssem. O único motivo que os coloca abaixo do último grupo é que Sonic e Tom nem precisaram insultá-los antes de serem ameaçados, e quando o Sonic reagiu, eles já estavam prontos para agir violentamente. Agora chegamos aos dois últimos e acho que está claro para onde isso vai. Vamos falar do principal homem malicioso, Dr. Ivan Robotnik. Não vejo isso como opinião polêmica ou que exija muita explicação. Ele é traiçoeiro, cruel e maligno, desde seu desejo de escravizar a humanidade às máquinas até o abuso constante do Stone. A única pessoa que realmente se importou com ele, chegando a usar o avô como cobaia. Na sala de lasers do terceiro filme, Robotnik praticamente não tem limites para alcançar seus objetivos. O que? Fazer isso? Seu desprezo por todos, exceto ele mesmo, é total. Às vezes, Stone o faz receber a medalha do Centro do Orgulho. O terceiro filme trouxe uma mudança interessante para o personagem, mostrando seu senso moral. Um senso moral muito pequeno, mas ainda assim um senso moral. Quando Gerald revela seu plano de aniquilar a Terra, Robotnik e Shadow em uma explosão massiva. Até ele precisa recuar e sugerir que, ao invés de exterminar toda a vida na Terra, eles deveriam governá-la juntos. Claro, isso não é muito melhor, mas com certeza é um pouco melhor. E no final, Robotnik usa o que pareciam ser seus últimos momentos para tentar impedir o plano maligno do seu vovô. Com Shadow e a equipe Sonic, ele impede que a explosão da nave cause danos à Terra. Ela ainda manda uma última mensagem para Stone, agradecendo pela amizade antes de aparentemente morrer na explosão. Isso pode não compensar todas as coisas más que ele fez, na verdade definitivamente não compensa. Mas ele fez uma escolha boa e altruísta em seus momentos finais. E ele conseguiu pelo menos se tornar um herói por um breve momento. Portanto, a medalha de ouro da maldade vai para o próprio vovô, Dr. Gerald Robotnik. Apesar de ser uma escolha fácil para o mais maligno, Gerald não é totalmente mau, pelo menos não em relação à sua motivação. Ele amava tanto sua neta Maria que sua morte o levou a uma tristeza tão profunda que quis destruir a Terra. Motivação dolorosa que lhe garante a medalha de pecador da ira. Gerald se diferencia de personagens vingativos como Shadow e vilões como Dr. Robotnik porque não conseguiu seguir em frente. Ele não parecia interessado nisso. Reflita, todos os antagonistas do filme responderam de formas próprias aos seus problemas. Shadow superou a dor pela Maria, aceitou sua realidade e deixou de se isolar de quem se importa com ele. Robotnik era mau, mas ao menos tinha uma visão para o mundo, embora muito distorcida. Pelo menos ele manteve seus valores, e nos últimos momentos, abriu o coração ao único amigo enquanto salvava a Terra. Gerald, por outro lado, tudo o que ele queria era tirar literalmente tudo de todos na Terra, segundo suas próprias palavras. O plano dele de destruir o mundo nunca foi sobre Maria, mas sim sobre tomar Gunn.
famílias, amigos e todos os demais. O luto afeta as pessoas, mas não justifica tentar um assassinato-suicídio mundial. Gerald, você ganhou a medalha de ouro da maldade, mas criou um ótimo exterminador de insetos. O fato de eles terem conseguido transformar esse conceito simples de pássaro contra porco em 2 filmes infantis surpreendentemente encantadores é bem impressionante. Tô voando, não, ainda não consigo voar. Com o 3º filme em produção, vamos classificar os personagens de Angry Birds 1 e 2 do melhor ao pior. Como de costume, vamos começar com os Avians, que usam sua raiva para o altruísmo. Esses personagens são bons, mas a medalha de ouro da bondade vai para alguns moradores das 2 ilhas principais, filhotes e leitõezinhos. O motivo óbvio para esses pequenos estarem tão bem colocados é o fato de que eles são apenas crianças. Mas, por si só, isso normalmente seria suficiente apenas para que eles ficassem perto do topo da nossa lista, e não no primeiro lugar em si. Mas por mais puros e adoráveis que esses pequenos sejam, é o papel deles no 2º filme que lhes garante a medalha de ouro. Quando Zoe, Vivi e Sam, filhotes de Terrence e Matilda, perdem suas irmãs não chocadas no mar, embarcam em uma aventura arriscada para recuperá-las, enfrentando cobras, o mar e a natureza. No fim, eles recuperam ovos de cobra por acidente e ficam presos na Ilha dos Porcos. Bem, isso ficou tenso. Porquinhos usam sua aeronave para ajudar o trio a voltar e, sem querer, impedem o plano de Zeta salvando as 2 ilhas. Alguns pássaros que não voam já têm um currículo heróico e talvez tenham fortalecido a amizade com os porcos. São boas crianças, embora Zoe pudesse falar melhor. A medalha de prata do bem vai para Silver, talentosa irmã caçula de Chuck, em uma reviravolta incrível. Silver é a única heroína principal totalmente qualificada e também inventou o Superfio, patente pendente. Ela não tem problema nenhum em se juntar aos outros pássaros em sua missão para salvar a Ilha dos Pássaros e a Ilha dos Porcos. Apesar de ser um gênio, ela também é compassiva e respeitosa com os outros, até mesmo com Red, com quem ela permanece como uma boa amiga, mesmo que eles tenham começado com o pé esquerdo. Divirta-se ficando sozinha. Ah, eu vou. No final, ela estava até disposta a deixar o vermelho levar todo o crédito pelo trabalho da equipe, mostrando que ela ajuda outras pessoas apenas por querer ajudar. Fechando o pódio, temos o negociador de abraços. Embora Onde Está Meu Abraço soe mal, o negociador de abraços, felizmente, não tem esse problema. É estranho oferecer abraços sempre para desconhecidos, mas não é errado, certo? De qualquer forma, eles sempre aceitam não como resposta, mesmo que fique chateado com isso. O cara só está tentando conseguir alguns abraços e tocar um negócio legítimo. Não dá pra culpá-lo a menos que você seja o vermelho. Antes dos personagens problemáticos, vejamos mais um exemplo de pura positividade. Billy, alguns dizem que Billy não é um personagem real nos filmes. Alguns não são bem-vindos aqui. A criação do Chuck aqui é uma das maiores conquistas artísticas desta geração. Ele só queria espalhar positividade e risadas, mesmo que seu riso constante parecesse às vezes insensível. Sempre foi com as intenções mais puras em mente. Que pena, ele morreu por um acidente completo e total. Sem mais delongas, vamos ao primeiro do trio principal bomba. Eu entendo. Nem todos gostam de surpresas e alguns se surpreendem mais facilmente. Isso normalmente não é um problema. O que é um problema, no entanto, é literalmente explodir sempre que você sente uma emoção forte. Mas apesar da destruição constante de propriedades, inclusive das dele mesmo, Bombi é na verdade um cara genuinamente legal. Ele entende eliminar um segurança como simplesmente levar o grupo para beber? Hora de tirar os seguranças dali. Entendido. Apesar de não ser o mais inteligente, ele tem um grande coração e, mesmo poderoso, é difícil ficar contra ele. Esse cara nasceu perigoso, mas é um gigante gentil. O pior dele é ser às vezes imprudente e nojento, mas talvez seja só minha antipatia por humor escatológico. Quem sabe? Você decide, e o juiz Beck e Paul também julgarão questões neste mundo. Ele é um dos antagonistas do primeiro filme, supervisionando o caso no tribunal entre Red e uma família cujo filhote se apegou a ele. Apesar do papel dele contra o Red, vale lembrar que o Red era meio mal-humorado e grosseiro no começo do filme. Mesmo que os clientes não fossem agradáveis, não podemos chamar Peck e Paul de vilão por cumprir a lei e cuidar do seu povo. Por outro lado, podemos criticar ele pelo fato de que basicamente humilha o Red na frente do tribunal inteiro. Você percebeu que ninguém tentou te impedir? Imagina colocar um cara com problemas de raiva em julgamento e dizer: "Ei, ninguém gosta de você, né?" Parece que ele queria que o cara surtasse, mas pediu a Matilda ajuda para evitar isso. Matilda é uma conselheira de controle da raiva que trabalha com muitos pássaros problemáticos na comunidade. Esse é um ramo de trabalho muito bom para se estar. Do ponto de vista altruísta, especialmente considerando o quão horríveis foram alguns dos crimes cometidos pelos seus clientes, Terêncio parece ter tido um incidente. O pior que podemos falar dela é que às vezes é egocêntrica. Apesar da frustração com clientes como o Vermelho ser compreensível, seu conselheiro de controle da raiva deveria ser o último a perder o controle. Além disso, vamos falar sobre o fato de que ela se casou com um dos clientes dela, mas alguém acha isso meio estranho. Tudo bem, tudo bem. Já falamos de vários personagens, então vamos falar rápido sobre o Chuck. Certo, ótimo.
Então o Chuck é um cara bem legal, mas ele também é um pouco travesso. Ele é do tipo que, ao ser multado, rouba a carteira do policial e bagunça o escritório dele. Entende o que digo? Ele é super protetor com ele e a irmã, podendo ser agressivo, mas também é muito atencioso e carinhoso. Quando ele chamou o Red para sair antes de terminar sua fase de raiva, no geral, Chuck é legal, mesmo que o Bomb seja caótico, e diferente dele, Chuck comete crimes de propósito. Desculpa, percebi que minha voz estava no dobro da velocidade. Como isso acontece? Enfim, o próximo é o cara principal, o Red, logo de cara. A gente já vai dar pro próprio Angry Bird TM o medalhão do pecado da ira? Não é porque ele seja algum tipo de demônio vingativo ou algo assim, mas sim porque ele é muito bravo e é muito fácil deixá-lo irritado. Isso ocorre por causa das observações proféticas do juiz Peckinpah, já que muitos ao redor do Red não gostam dele desde criança. Mesmo quando tentavam ser gentis, ele respondia com sarcasmo e insultos. Ei, Red, como você está? Estou péssimo. Mas no final, Red muda de ideia. Apesar de ser menos popular, ele reúne todos e salva os ovos da Ilha dos Porcos usando sua raiva para o bem. Isso não o transforma automaticamente em santo, pois ele ainda luta com a ideia de não conseguir tudo sozinho. No segundo filme, ele rejeita a trégua, pois quer ser visto como herói o tempo todo. Mas quando ele finalmente aceita o fato de que precisa dos amigos tanto quanto eles precisam dele, isso só faz com que as pessoas o amem ainda mais, levando a uma trajetória de redenção genuinamente saudável para esse cara rabugento. E tem mais um personagem para completar a categoria dos bons, o Mímico. Meu Deus, você realmente achou que a gente tinha esquecido dele? Como poderíamos esquecer essa verdadeira lenda? Tipo, eu lembro da vez que ele... Ok, na verdade ele não fez nada, mas ainda assim é um cara bem de boa. Ele ajudou a salvar os ovos no primeiro filme e foi um dos poucos pássaros legais com o Red antes dele salvar todos. Ok, então, a gente vai falar sobre o fato de que ele foi completamente coberto por lava derretida no segundo filme, porque, a menos que eu tenha perdido alguma coisa, acho que ele não apareceu depois disso. Eles mataram ele? Isso é algo grave. Ele vai voltar como fantasma no terceiro filme? É um filme infantil. Não costumo ver mortes tão casuais na tela. Espero que o Mímico esteja bem, mas por hora ele ainda está acima dos personagens mais duvidosos. Esses personagens formam a Área Cinzenta. Primeiro, Debbie, filha do Águia Poderosa e da Zeta. Apesar de tecnicamente ser a segunda no comando da principal vilã da continuação, ela realmente não faz nada de ruim. Na verdade, não sei se a Debbie entende tudo o que está acontecendo. Só vemos que ela apoia a mãe, fica feliz por ela ir para um paraíso tropical e não tem problemas com ela. Forçar inúmeras pessoas a deixarem suas casas para isso faz com que a neutralidade dela em relação ao plano da mãe tire alguns pontos dela, mas ela definitivamente não parece ser uma vilã maliciosa. Nós não podemos fazer isso. Zeta. Espere! Você está torturando o engenheiro. Garoto que cresceu do lado errado. E o grande e poderoso herói a quem podemos agradecer por isso não é outro senão a Águia Poderosa. Esse super-herói e mascote de cereal é o herói mais respeitado da Ilha dos Pássaros, ou pelo menos era antes de Red destroná-lo de certa forma. Mas como costuma acontecer com celebridades fictícias ou reais, a Águia Poderosa não é tão impressionante quanto os produtos licenciados fazem parecer. Ele recebe facilmente a medalha do pecado do orgulho por sua disposição em aceitar todo o elogio e glória que as pessoas lhe dão. Apesar de não fazer nada, ou pelo menos muito pouco para merecê-los. Ele pode ser covardemente hesitante em fazer a coisa certa em muitas ocasiões, incluindo até mesmo o fato de ter sumido da vida de sua noiva por, 20 anos. Escapei dessa roubada. Mas o que o salva de cair ainda mais é o fato de que, no final das contas, ele geralmente faz a coisa certa, seja arriscando a própria vida para ajudar a salvar os ovos no final do primeiro filme, ou aparecendo bem na hora para ajudar a deter Zeta na continuação. Ele protege Debbie na explosão, garantindo que ela não se machuque. Mesmo sendo covarde e podendo morrer, a Águia Poderosa quer mudar e melhorar. Então vamos ser legais e dar a ele um lugar relativamente decente na nossa lista. Vindo do primeiro filme, Ross é o próximo. Ele era o braço direito de Leonardo. Não, ele não morreu nem nada, ele só foi efetivamente substituído por Courtney. O máximo que você pode dizer sobre Ross, seja bom ou ruim, é que ele é meio lerdo. Ele nunca entende totalmente os planos de Leonardo, então tem bem menos responsabilidade por eles do que o próprio Leonardo. Por outro lado, porém, ele também não é totalmente inocente, já que é cúmplice de todos os crimes de Leonardo. Mesmo ignorante, Rossi não é bom nem mal, apenas Rossi, e isso nos deixa felizes. Gary, outro aliado confiável de Leonardo, é um cientista brilhante que cria aparelhos para a equipe dos pássaros e porcos. Essas invenções variam em utilidade, desde um spray invisível permanente que destrói relacionamentos até um pequeno alarme que avisa quando há uma águia por perto, há uma águia por perto, há uma águia por perto. Não vamos tratar Gary como santo só por fazer seu trabalho, mas ele foi útil, mesmo que de forma indireta e arrogante. A próxima é Courtney King, ajudante icônica de Leonard. Não há muito a dizer sobre ela, pois é basicamente só Ross. Dublada por Aquafina e com mais de 2 neurônios, ela é famosa por fotografar situações engraçadas durante a aventura. Não me lembro dela fazendo algo notável sozinha, mas ela cuida do Leonard, sendo uma boa assistente e amiga.
No fim da Era Cinza, Terrence se destaca como o mais irritado dos Angry Birds. Ele é um homem de poucas palavras, mas um homem de muitos crimes, como mostrado em sua introdução. O horror de Matilda e a nostalgia orgulhosa dele por seus delitos revelam isso. Terrence quase certamente já matou alguém, mas tenha feito isso ou não, ele certamente é um cara de pavio curto e recorre à violência rapidamente. Isso não o impede de ajudar quando necessário. Ele também mostra sensibilidade, como em seus sentimentos e casamento com Matilda. Vamos dar a ele a medalha de centro perdido pelo jeito estranho de cortejar ela. Mas ainda assim é meio fofo, mesmo que ele definitivamente pudesse cuidar dos filhos dele com mais atenção. O homem quase perdeu os 6 filhos em um dia sem notar. Terrence, onde estão as crianças? E finalmente, embora isso possa ser polêmico, vamos colocar Leonard bem no final da nossa área cinzenta. Sabemos que Leonard tem um histórico com algumas ações bem ruins, o que pode gerar polêmica. No primeiro filme, ele é culpado de manipular os moradores da Ilha dos Pássaros para confiarem nos porcos, só para que eles pudessem roubar seus ovos como iguaria exótica. Esse motivo de vilão é tão baixo que merecia uma medalha de pecador da gula. E piora ao perceber que Leonard tenta cometer infanticídio em massa. Você vai comer os ovos no almoço? O que o mantém em posição melhor é seu papel na sequência, quando a rivalidade entre pássaros e porcos virou uma guerra de pegadinhas. Zeta ataca a Ilha dos Porcos e dos Pássaros, então Leonardo propõe trégua para unirem forças e proteger suas casas. Isso não faz dele exatamente um mocinho sem ressalvas, já que mais uma vez ele estava totalmente disposto a roubar dessas pessoas seus filhos que nem nasceram ainda, só porque poderiam render um bom banquete. O fato de Leonardo se unir ao pior inimigo para proteger seu povo revela muito sobre seu caráter. A presença deles no casamento da Águia Poderosa e Zeta mostra que a amizade entre aves e porcos é verdadeira. Desta vez, pelo menos eu espero que seja. Não partam meu coração no terceiro. Qual Leonard, falando em 3, há mais 3 participantes para discutir, todos claramente entre ruim e mal. No começo, a série não apresenta personagens totalmente malignos como mostram os seguranças. Eles ganharam o bronze do mal e a medalha do pecador Darwin por serem enganados por bilhetes de giz de cera nas câmeras de segurança. Sobre a medalha de bronze, eles não são tão ruins, só fazem o trabalho deles. O trabalho deles segue o plano de Zeta de expulsar todos das Ilhas dos Pássaros e dos Porquinhos. E embora não esteja claro o quanto eles entendem sobre o que Zeta realmente está fazendo, eles a ajudam totalmente, sem reservas, mas pelo menos parecem se tratar bem uns aos outros. Quase sempre isso é positivo. A segunda maior vilania é de Glenn, cientista-chefe de Zeta, por quem inicialmente sentimos pena. Ele enfrenta várias ameaças, já que Zeta pode torturá-lo ou congelá-lo até a morte a qualquer momento, o que é assustador. E é compreensível que ele queira obedecer às ordens dela. Além disso, ele demonstra algumas reservas em concordar com os planos dela de lançar bolas de gelo cheias de magma nas ilhas, embora essas reservas sejam menores. Espere, Zeta, isso vai matar inúmeras pessoas e mais. Espere, Zeta, isso seria realmente difícil de realizar. Na verdade, é realmente uma grande tarefa. Tudo bem, tudo bem. Glenn sabe o que faz e às vezes adiciona seu toque especial aos planos dela, como eliminar casas que bloqueavam sua vista para o paraíso. Ele não é totalmente mau, mas se prontificou rápido demais a ajudar em um possível assassinato em massa, tornando-se uma das pessoas menos decentes moralmente aqui. A medalha de ouro da maldade vai para Zeta. Ai! Por onde começamos com essa garota? O plano da Zeta é usar bolas de gelo com lava para expulsar os moradores da Ilha dos Pássaros e dos Porcos de casa. Ao fazer isso, ela destrói propriedades em grande escala, põe muitos em risco e mata pelo menos um. Descanse em paz, Mímico. Isso já é ruim, mas o pior é o motivo dela querer transformar as ilhas em seu paraíso pessoal. Não é como se ela pudesse só se mudar para outra ilha ou usar o magma para descongelar sua ilha congelada. Mas mesmo sem lógica, porque eu não consigo encontrar nenhuma por aqui. Esse plano é absurdo, já que Zeta queria destruir 2 civilizações de ilhas ou tomar suas casas para si. Tudo o que eu preciso fazer é expulsar todos esses habitantes. Em sua defesa, ela realmente se sente mal quando percebe que poderia ter matado a própria filha. Ela vê isso como um alerta quando a Águia Poderosa arrisca a vida para protegê-la. Quase todos tiveram um final feliz. Mas essa mulher ainda estava totalmente disposta a cometer 2 genocídios só para construir seu próprio parque temático pessoal. Não me importo com o frio, garota, nunca é bom. Essa medalha de ouro é algo que você merece, diferente do paraíso. Filmes baseados em videogames vêm conquistando sucesso, como os bons live actions do Sonic e o retorno aguardado de Mario aos cinemas. Crianças e adultos podem curtir essas adaptações. Por isso, hoje classificamos as piadas mais adultas em filmes de videogame, das leves às pesadas. Antes de falar do sucesso recente, vamos relembrar a estreia de Mario no cinema com Super Mario Bros., de 1993. Sou eu, senhor vídeo.
Apesar de não ser uma obra-prima, o filme traz piadas de fundo divertidas para os fãs. Eu concordo. Em uma cena, há uma locadora de vídeo ao fundo chamada Senhor Vídeo 3, uma referência ao nome que Shigeru Miyamoto inicialmente planejou dar a ele quando ele era basicamente apenas um personagem temporário. Eles podiam colocar qualquer tipo de jogo ou filme que quisessem. Fico feliz que o Sr. Vídeo não tenha falido após ser trocado por seu sósia italiano, os capangas do Bowser e seus negócios. Esse filme é notoriamente e hilariamente impreciso em relação ao mundo dos jogos reais do Mario. Por exemplo, aqueles irritantes irmãos Martelo. Aparentemente, eles têm sua própria loja de tatuagem. Fico imaginando se eles só pintam o desenho nos martelos deles. Depois, sei lá, já está lá. Sinceramente, não é a pior ideia. Se funcionar, eu prefiro uma pancada rápida do que várias picadas de agulha. Tem também o Bar Boom, que vai lembrar os jogadores de Super Mario Bros. O mini-chefe preferido do 3 é o Boom. Vamos pedir a volta do Bar Boom Boom. Se eu tiver que enfrentar o mesmo mini-chefe 8 vezes no jogo, quero algo diferente, como estar sob efeito de drogas. Presidente Koopa, um verdadeiro americano. Se você se interessa por curiosidades do Mario, provavelmente já ouviu falar de um jogo chamado Safari do Yoshi. Lançado para Super Nintendo em 1993, exigia o acessório Super Scope. No filme, as armas de desevolução do presidente Koopa são na verdade Super Scopes, uma referência interessante. Talvez faltasse orçamento para os adereços. Não bebo cerveja, bebo malte. Wiggler, uma piada ainda mais ousada, é uma placa no Boom Bar que anuncia Wiggler Malt Liquor. Vincular um inimigo carismático do Mario a bebidas alcoólicas já é controverso. Eles podiam ter chamado de Malt Wiggler, mas desperdiçaram a chance. Um pequeno empréstimo de 1 milhão de pêssegos. Basta olhar para esse filme hoje para ficar mais evidente do que nunca que essa versão estranha em live action do Rei Koopa é uma caricatura de Donald Trump. Muito obrigado. Como se isso já não tivesse envelhecido como um bom vinho desde que ele é chamado de Presidente Koopa, o atual presidente da Nintendo se chama literalmente Doug Bowser. Não inventa, essa pizza não é pra você nem pra mim. Que tal encerrarmos a sessão desse filme com um bom e velho humor negro, já que o Presidente Koopa descende dos dinossauros? O fato de ele pedir uma pizza com pterodátilo, rabo, lagarto e dinossauro como cobertura é incrivelmente perturbador. Pensando bem, a pizza de Python pode te ajudar. Rei Koopa aqui. Ah, sim. Eu gostaria do especial do Koopa. Quer pterodáctilo por cima disso? Não só há a implicação de que as pizzarias estão vendendo carne de dinossauro casualmente, mas como Bowser é um réptil, 99% das vezes, isso também indica que o Presidente Koopa é um canibal. Ele também pede para tirarem o mamífero, termo que usa para se referir aos irmãos Mario. Senhor, sua pizza chegou. Agora não. Tudo bem? Vamos deixar o canibalismo de lado e falar sobre Pokémon. O primeiro filme, sempre quisemos estar prontos para problemas, mas não assim. Quando Jesse e James remam Ash e os outros disfarçados de vikings, Jesse grita remar, remar, remar para manter motivação e instruções claras. Como se a palavra e os gemidos já não fossem estranhos, ela diz, acho que vou ter um. Pior ainda é o fato de isso ser chamado de seu lema idiota, logo em seguida, dando a entender isso. Jesse já teve experiência suficiente com derrames para que isso seja menos um problema e mais um leve incômodo. Coitado do Jesse, primeiro teve um derrame, agora está enfrentando a extinção. O diálogo em inglês sugere isso. Brock diz que achava que os vikings não existiam mais e Ash brinca que eles vivem em Minnesota. Eu não sabia que os vikings ainda existiam. Eles vivem principalmente em Minnesota. Uma referência divertida ao time de futebol americano Minnesota Vikings. Esperamos que não fique bravo, pois só temos essas duas piadas sobre o filme. Mas se ficar, vai gostar da próxima. Este é o filme Angry Birds. Por que você saiu, papai? Os filhotes de pássaros são conhecidos por se apegar aos pais, criando um vínculo que faz com que eles se sintam seguros com eles. Lembre do episódio de Apenas um Show em que patinhos se apegam ao Rigby. Ou, alternativamente, você pode pensar nessa cena de julgamento em que o Red é acusado de ter se apegado acidentalmente a um filhote durante uma festa de aniversário. Quando ele diz que o bebê não se lembra, a criança logo exclama: Papai! Do que estamos falando aqui? Ele provavelmente nem se lembra de mim. Papai! Tudo certo, ele já volta com as sementes. Ficha criminal do Chuck na aula de controle de raiva. Chuck admite que o principal motivo de estar lá é uma multa por excesso de velocidade. Eu sou o último que deveria estar aqui. Foi só uma multa por excesso de velocidade. Pode parecer pouco para controlar a raiva, mas ele destrói seu escritório, rouba a própria carteira e compra bebidas para todos em uma cafeteria. Ele também defecou na cabeça do policial antes da multa ser preenchida. O que farão quando os porcos controlarem a Ilha dos Pássaros? Chuck sugere substituir os filhotes capturados e pede que as mulheres se preparem para botar muitos ovos esta noite. Começamos a substituir essas crianças. Meninas, mãos à obra. Você não percebe como isso é estranho? Imagine um cara numa festa gritando: certo, meninas, hora de engravidar.
Se ainda não percebe essa estranheza, talvez deva conversar com alguém. O Lago de Piston. Os pássaros precisam encontrar a poderosa águia na esperança de que ele use seu grande poder e coragem para recuperar a Ilha dos Pássaros dos Porcos. Imediatamente. Eles o veem pela primeira vez urinando no Lago da Sabedoria sem saber que estão presentes. Todos já passamos por isso. É difícil culpar a águia por quase dizer filho da Mupire após bater a cabeça na caverna dele. Ah, filho da... Acho que até os personagens esquecem que estão em um filme infantil. Chuck segue padrões. Ao ver um porco com o livro 50 Tons de Verde, ele logo se afasta dessa sujeira. Ei, vai saber, talvez não seja um romance picante. Talvez o porco só goste de ver amostras de tinta. Estranho. Quais as implicações? Ao ouvir um rasgo, Chuck logo pede ao Bomba para dizer que foi só sua calça rasgando. Me diga que esse foi o som da sua calça rasgando. Eu não uso calças. Nenhum de nós, eu uso calças. Primeiro, não é legal, Chuck. Você não sabe se ele é inseguro com o peso. Quando o Bomb diz que não usa calças, todos exclamam isso. Nenhum deles usa calças, o que indica que esses pássaros entendem o que são calças e têm noção de nudez. Então, neste ensaio, vou analisar como e por que a comunidade dos Angry Birds passou a abraçar o nudismo. Podemos passar para outro mistério. Com o Detetive Pikachu, Sr. Mime de Mimes, a versão do Detetive Pikachu sobre isso, Sr. Mime é tão dedicado ao seu ofício que outros aproveitam isso para sequestrá-lo e ameaçar queimá-lo vivo. O show continua, mas após o interrogatório de Tim e Pikachu, tudo desanda. Quando Tim joga um isqueiro imaginário em gasolina imaginária e queima o homem, tudo na imaginação. Você está derramando gasolina? Nossa, isso ficou sombrio rápido, gostei bastante. Pikachu está se divertindo tanto que só não chamo sua atenção porque é uma das partes mais engraçadas do filme. Fugindo dos Zaipons, coitado do Tim, ninguém acreditou no cara quando ele estava sendo perseguido por uns Zaipons malucos. Quando recuperam o juízo, Tim já perdeu o dele. Está sem calças e cheirou tanta gasolina que parece um viciado. Eles não conseguem entender o garoto. É aquela coisa que eu coloco no meu nariz. Ah, eu sei que você não está falando, Pikachu. Quem assiste ao filme vê que ele é viciado em cafeína. Tim chega a dizer a frase mais icônica de um viciado ao mencionar isso. Posso parar quando quiser, são apenas escolhas. Mais uma dose, preta como a noite. Obrigado. Eles fazem o quê, ok? Aparentemente, Detetive Pikachu é uma vítima. Ele fala casualmente sobre o quanto seus fãs o amam. Eles fazem carinho nele, eles o beijam. Eles, nas palavras dele... Me fazem carinho, me beijam, eles enfiam um dedo em mim. Ele soluciona mistérios, mas não supera seu trauma. Estamos com você, Pikachu, principalmente o Tim. Quando Tim leva Pikachu para seu apartamento pela primeira vez, Pikachu diz que normalmente não faz isso. Eu não sou esse tipo de Pokémon. Ok, então, tipo, existem prostitutas Pokémon de verdade? Isso é legal? Pikachu costuma chamar isso de um tipo de Pokémon, certo? Menção ao Pikachu que ficou lisonjeado e assustado com a cama de Pikachu do Tim. Quer piorar essa piada? Lembre-se que, spoilers, o Detetive Pikachu na verdade é o pai do Tim no corpo de um Pikachu. Isso é muito eficaz para colocar o Tim logo na terapia. A seguir, antes de chegarmos aos pesos pesados, vamos fazer um rápido desvio para um filme que talvez nem devesse estar na lista, mas convenhamos, Pixels era óbvio de incluir. Como deixar Adam Sandler fora de uma lista de humor escrachado? Há várias referências a jogos retrô, do maligno Pac-Man alienígena ao tranquilo Frogger e ao estiloso Q*bert. Pegue um punhado. O filme traz muitos personagens clássicos de arcade e efeitos especiais chamativos. Faz pensar como seria se tivessem enviado imagens de um torneio de console caseiro ao espaço. Imagine esses caras lidando com Mario, Kirby ou Sonic, já era. Antes de começar, Woodlow inventou os simuladores de namoro. Quando Sam conhece Ludlow, ele está tentando conquistar Lady Lisa do jogo Dojo Quest. Lady Lisa, eu vou te amar até o fim dos tempos. Considerando quantos jogos de simulação de namoro existem hoje em dia, e até jogos normais que permitem você namorar outros personagens, ele estava sinceramente muito à frente do seu tempo. Com gratidão na festa dos arcaders após vencerem o Pac-Man, um grupo de estudantes apresenta uma poesia falada. Se fosse para julgar pelo esquema de rimas, a transmissão alienígena chegou bem a tempo de impedi-los de dizer uma grande, não censurada, Soluções Americanas da Mamãe. Enquanto o presidente Kevin James está explicando toda essa história dos sprites de Galago atacando a Força Aérea, um velho que claramente não sabe o que é Galaga parece assumir que é um país, e portanto sua resposta imediata é explodi-lo. Filhos da mãe, então vamos mandar Galaga para o inferno. Quem é Galaga? O mesmo ocorre quando outro homem sugere que o Google pode estar envolvido. Vamos explodir o Google.
Este funcionário do governo faz Stan Smith parecer são, tornando a interação surpreendentemente saudável. Alienígenas do videogame tentam destruir o planeta durante quase todo o filme. Uma centopeia gigante invade a casa de uma senhora só para se exercitar com ela usando uma fita de ginástica. Ele até sorri. Talvez eles fossem legais o tempo todo, Cinnamon com S. Quando Sam conhece Maddie e Violet, Maddie revela demais sobre por que está instalando os eletrônicos. Meu pai traiu minha mãe com sua instrutora de pilates de 19 anos. O nome dela é Cinnamon com S, o que já diz tudo o que você precisa saber sobre ela. Basicamente, o pai dele traiu a mãe dele com uma mulher chamada Cinnamon, o que até esse garoto sabe. Isso já diz tudo o que você precisa saber sobre ela. Posso ouvir mais? Tem foto? Um reencontro emocionante e preocupante quando Ludlow e Sam têm um reencontro inesperado na van de Sam. Ludlow não ligou para Sam porque o governo rastreou seu telefone após ele descobrir que John Fitzgerald Kennedy atirou primeiro. Porque a CIA está grampeando meus telefones desde que descobri que esse filme Bruta foi editado. Dado o amor dele por teorias da conspiração, não é surpresa que seja exatamente isso que convence Sam de que esse é o verdadeiro Ludlow. Uma participação especial inesperada. Um Smurf dançarino surge na batalha final e dança ao som de música alegre. Se ele era amigável ou só queria enganar os heróis. Não funcionou com Violeta, que só sorriu rápido para o garoto e logo descarregou nele. Não conte que matei um Smurf. Um final bonito. No fim, Ludlow realiza o sonho de encontrar Lady Lisa na vida real. Eu rezei por isso. Só pra ela desaparecer quando a luta acaba. Felizmente, que Bert, sendo o verdadeiro mito que é, se transforma em Lady Lisa, o que aparentemente só deixou o Sam desconfortável. Ah, e se você acha que estamos sendo maldosos, a cena final do filme é literalmente um berço cheio de vários bebês K-Bert. Ludlow jogou K-Bert várias vezes. Vamos correr para a próxima entrada. Sonic, o ouriço, de 2020. Vocês mudaram a receita? Em uma cena, Wade informa Tom sobre uma oportunidade empolgante de trabalho policial. O pato pegou num bagel, mas precisam devolvê-lo. Dito isso, se um pato colocou suas mãos, asas ou bico nesse bagel, provavelmente não é uma boa ideia servir isso para clientes pagantes, a menos que você queira um processo nas suas asas, nas suas mãos. Wade é um tesouro, provavelmente a pessoa mais confiável deste universo. Quando Tom ironiza dizendo que está num iate com Rihanna em Barbados... Meu Deus, isso é incrível. Por favor, mande fotos. Quando Tom diz que está de serviço, Wade, sem notar o sarcasmo, só pergunta como ele voltou tão rápido de Barbados. Você é um diamante, Wade, e Sonic é um diamante ainda mais denso. Então a resposta óbvia é não. Inicialmente, pelo menos, o coitado tem que ficar escondido para que as pessoas não o caçem por causa de seus espinhos poderosos, o que significa que sua única companhia é ele mesmo. Ele afirma que não se considera alguém que espiona o pessoal da cidade. Na verdade, ele ficou com eles sem que soubessem de sua presença e sem ser convidado. Basicamente, somos como uma família, mesmo sem termos nos conhecido. O trauma é tão grande que Sonic vira seu próprio terapeuta, mas até ele se abala com a ideia de ficar sozinho para sempre. Você ainda está bastante solitário. Tudo bem, Sônico. Tudo o que você precisa fazer é criar um terapeuta para o seu personagem terapeuta, depois um terapeuta para o terapeuta do seu personagem terapeuta, e então um terapeuta para o terapeuta do seu terapeuta. Para. Um dos nossos insultos favoritos. Como filmes infantis têm restrições de linguagem e temas, seus insultos acabam sendo mais marcantes. Veja como o chefe da Força Aérea descreve o Dr. Robotnik, por exemplo. Não apenas estranho, ele diz. Robotnik é um... Ele é um incêndio lógico de pneus. Ele também é brilhante. Além de ser incrivelmente preciso, esse é um dos insultos mais engraçados que você já ouviu em um filme infantil. Robotnik intimida seus inimigos facilmente. Quando Bennington apenas o encara, ele ameaça revelar seu histórico de buscas. Se ele não parar... Diga para ele parar ou mostrarei o histórico de buscas dele. Não levo essa ameaça a sério. Não porque seja improvável que funcione, mas porque, sejamos sinceros, Robotnik é totalmente o tipo de cara que faria isso de qualquer jeito. O maior medo do Sônico, se tem algo que o Sônico, o ouriço, teme mais do que água ou uma proibição de cachorros quentes com chile, é aparentemente ser sondado. Quando Tom brinca que não quer ser sondado por Dr. Eggman, Sônico diz que ele tem ainda mais motivos para temer isso. Acha que está preocupado? Nem estou de calças. Ah, Sônico, calças não iam ajudar. Se não aguenta, não provoque. Quando o Robotnik zoa o Tom dizendo que ele já cuspia fórmulas antes do Tom cuspir mamadeira, o que admito é um belo trocadilho. Na verdade, eu fui amamentado no peito. Legal. Joga isso na minha cara. Por um lado, dá até pena dele já que o assunto é delicado. Por outro, senhor, você é um terrorista global. Pelo menos ele se importa com seu braço direito. O Agente Pedra adora o Robotnik, mas o sentimento nem sempre é recíproco, pois Robotnik vive gritando com ele, apesar de algumas exceções. Eu só achei que você poderia gostar de um latte com leite de cabra austríaca. Eu pareço um imbecil? É claro que eu quero um latte.
Eu adoro o jeito que você faz. Considerando que ele é órfão, talvez não saiba demonstrar amor. Isso muda sua visão sobre as dificuldades dos outros. E eu realmente estou sentindo pena do entusiasta do genocídio global? Assédio acidental de Tom. No bar, Sônico esbarra sem querer no bumbum de uma mulher enquanto festeja com Tom. Por ser baixinho, a mulher pensa que Tom a tocou. Área proibida. Isso resulta em uma bebida jogada no rosto dele, o que sinceramente é o melhor desfecho que ele poderia ter nessa situação. Ah, fica ainda pior. Suspeito. A parte mais engraçada do filme é quando Tom e Mad levam Sonic escondido no elevador. Quando as pessoas no elevador se preocupam com a voz na bolsa, Tom as acalma dizendo que é uma criança, não um alienígena. Não, quer dizer, sim, é uma criança, mas não é minha. Há uma lição importante aqui. Se vir um homem carregando alguém desesperado numa bolsa e dizendo ser policial, pode confiar nele. Ele gosta de ficar lá, não é, camarada? Por que eu gostaria de ficar aqui dentro? Isso é pior do que a gaiola de cachorro em que você me colocou antes. Você é tão brincalhão. Depois do primeiro filme do Sonic, veio a sequência recente, Sonic, o Ouriço 2. Quem mais espera ver o Shadow, personagem sombrio com arma, no próximo filme? Referência a um clássico, curiosidade divertida? O café Mean Bean, onde Stone está trabalhando durante a ausência do Eggman, tem o nome de um jogo de quebra-cabeça semi-infame chamado Dr. Robotnik's Mean Bean Machine. Se você nunca ouviu falar, é basicamente o Puyo Puyo, e também é basicamente aquele jogo Kirby's Avalanche. Tire suas próprias conclusões. Robotnik e suas aventuras com bebidas. Ops, me distraí. Vamos focar na jornada do Dr. Robotnik preso no mundo dos fungos. Transformar fungos em uma bebida funcional de sua escolha. Tenho me dedicado a transformar fungos em uma bebida funcional. Apesar da intenção não ser maliciosa, é engraçado ligar cogumelos a drogas, o que explicaria melhor o comportamento estranho de Robotnik. Posso te mostrar o caminho. Ele também está mais do que feliz em escapar. É o trocadilho mais antigo relacionado a cogumelos que existe, quando Eggman está pronto para sair da dimensão dos cogumelos. Ele chama isso de pedaço de planeta Shiitake. É hora de dizer adeus a esse pedaço de planeta Shiitake. O homem esperou anos para fazer essa piada. Agente Pedra Literal. Em referência ao clássico Náufrago, Robotnik cria seu próprio Wilson. Os roteiristas aproveitaram a chance de chamar uma pedra de Agente Pedra como o antigo braço direito. Você já pensou se o nome dele é Pedra só pela piada? Isso sinceramente me faria respeitar muito essa dedicação. Agora, sem mais delongas, é hora de falar sobre o mais novo grande feito do cinema baseado em jogos. Estes são os Super Mario Bros. Filme, um método clássico de limpeza. Em uma cena em que Toad está escoltando Mario até o castelo da Peach, um Toad diz para o outro que ele deve assoprar um cartucho que está segurando para fazê-lo funcionar. Essa referência é um dos jeitos mais comuns de fazer cartuchos antigos de Nintendo Entertainment System funcionarem. Às vezes basta assoprar a poeira, o que é irônico. Então, nesse universo, Mario odeia cogumelos. Ah, cogumelos, o cara que é conhecido por comer vários cogumelos por fase que fazem tão bem pra ele que fortalecem o corpo inteiro. Ah, sério? Pelo menos eles não são sencientes aqui. Será que é por isso que ele não gosta desse tipo? O Mario prefere cogumelos sencientes ao comer? Toad, fuja. É hora de seguir, Luigi, quando o desastre de encanamento que inicia a trama do filme acontece. Mario fala a Luigi que o destino os chama. Destiny Dalbate do colégio. O quê? Sinceramente, o fato de esse ter sido literalmente o primeiro lugar para onde a mente do Luigi foi é meio triste. Todas as mansões e fantasmas serviram para distraí-lo do amor perdido. Ou talvez ela só lhe deva dinheiro, não sei. Luma Lee, só Luma Lee, beleza, não podíamos deixar o Luma Lee de fora. Não sabemos quem na Illumination ou Nintendo viu a estrela de vendas do Super Mario Galaxy e decidiu que era a ferramenta perfeita para compartilhar as alegrias da angústia existencial com as crianças. Mas cara, eu fico feliz que eles fizeram isso. O tempo, assim como a esperança, é uma ilusão. De chamar novos detentos de carne fresca para os moedores a abraçar a morte com alegria. Ele é fofo, mas é isso. É impressionante como Luma Lee está sempre prestes a desistir. A única esperança é a doce libertação da morte. Como Luma Lee diria, estamos felizes que você ficou até o final deste vídeo. Ou será que é mesmo feliz? Não há luz do sol, só escuridão. Agora tudo acabou, e tudo o que resta é você e o infinito Void. Não sei vocês, mas toda essa angústia existencial me dá vontade de tocar saxofone. Eu tocaria se soubesse ou tivesse um. Adaptações de jogos de videogame para o cinema têm uma história complicada, e com isso queremos dizer que, historicamente, elas têm sido bem ruins, mas nos últimos anos talvez isso tenha mudado, e os filmes de jogos não sejam mais tão ruins. Maldição dos filmes. Agora quem vai me parar? Sonic, o Ouriço, Detetive Pikachu, Angry Birds, Super Mario Bros, o filme. Não é esse. Sim, aí está, esse é bom. Grande parte do desafio de adaptar um videogame para o cinema é preservar sua energia sem o elemento interativo que define os videogames como um meio.
Isso se resume em parte aos vilões. Sou o Keith Nozzi do Wicked Binge e hoje vamos ranquear os vilões de filmes de videogame do menos ao mais maligno. Então, sem mais delongas, vamos começar com os vilões menos maus e descer até os mais implacavelmente malignos. Apesar do título, não é tão fácil ser tão maligno. Em Angry Birds, o Rei Leonardo Barrobarba é o porco-chefe que atormenta os pássaros no primeiro filme. Mas seus esquemas no máximo se resumem a explodir a vila deles e roubar seus ovos com a intenção de comê-los. Isso realmente parece bem terrível. Mas Red e seus amigos logo frustram o plano de Leonardo e dos porcos. Deste ponto em diante, a rivalidade entre pássaros e porcos vira apenas uma guerra de pegadinhas. Não é de se estranhar que Leonardo esteja disposto a se unir aos seus rivais no segundo filme. A medalha da gula vai para o Rei Leonardo Barbagorda, mas não é porque ele é literalmente um porco. O que é um porco? Planejar, cozinhar e comer, filhotes não chocados dos inimigos é bem perturbador para um filme infantil. Essa aliança, no entanto, acontece graças à ameaça representada por Zeta. O desprezo da Raptor vai atingir pássaros e porcos, lançando bolas de gelo devastadoras nas ilhas próximas com um canhão. Depois, ela melhora sua artilharia, enchendo-a com lava para aumentar o poder destrutivo. Os objetivos de Zeta podem ser mais ambiciosos que os dos porcos no primeiro filme. Ela logo se reconcilia com antigos inimigos após seu canhão ser destruído e faz as pazes com a águia que a rejeitou. Bastou um pedido de desculpas sincero e mudar para um clima mais quente para acalmar a ave, mas isso não basta. Para os monstros que aterrorizam o novo mundo de Monster Hunter, incluem o Diablos com chifres, a Aracnídea Nursila e monstros voadores como Rotalos e Gurmogala. Todas essas feras representam uma ameaça para os humanos que entram em seu mundo, e elas são tão propensas a devastar a Terra também, se conseguirem encontrar o caminho pelo portal de conexão. Apesar do enorme poder destrutivo e das muitas vítimas, é difícil chamar esses monstros de malignos. No fim, são só animais caçando comida e protegendo seu território. São grandes e letais, mas ainda animais. Assim como Joe Braddock de Uncharted, ela é apenas uma mercenária focada no próximo pagamento. Mesmo assim, ela não é alguém que você gostaria de ter na sua folha de pagamento, já que está mais do que disposta a atrair e assassinar seu empregador. Se houver uma chance de ela ficar com todo o tesouro para si, Joe acaba conseguindo uma parte do tesouro no final e ainda leva um dos navios perdidos de Magalhães de brinde. Pode ser demais para ela. Joe Braddock, assustadora, ganha a medalha da ganância por se envolver tanto. Por dinheiro, ela elimina o intermediário e até mata seu empregador por mais lucro. Acredito que seja meu. Braddock realmente poderia ter usado alguns poderes psíquicos como os do nosso próximo vilão. Mewtwo de Pokémon, o primeiro filme. O mais icônico vilão dos filmes de anime de Pokémon, Mewtwo inicia sua fase de antagonista desde o começo, eliminando todos os cientistas responsáveis por sua criação. O maior mestre Pokémon do mundo é também o mais poderoso da Terra. Ele cria um plano para lavar o cérebro de humanos e capturar Pokémon, formando um exército de clones. Ash só consegue alcançar o lendário monomaníaco ao se sacrificar para parar a luta. Mewtwo demora um pouco para aceitar os temas já conhecidos da série sobre amizade e cooperação entre Pokémon e humanos. Com uma origem dessas, o que mais esperar? O vilão de Final Fantasy, The Spirits Within, ocupa a posição baixa por ter motivação compreensível e mudar de ideia no fim. Mesmo assim, o General Hein é um dos vilões mais destrutivos, sabotando a barreira em Nova York e causando a morte de muitos sobreviventes. Pelas mãos dos fantasmas espectrais, consumido pela dor da perda de sua família e pelo ódio aos fantasmas que o levaram até aquele ponto. Aang então passa a causar danos irreparáveis à Terra ao bombardeá-la repetidamente da órbita. A maior bomba aqui, no entanto, é o desempenho de bilheteria de Spirits Within. Parece que vilões de Japanese role-playing games simplesmente não se adaptam tão bem ao cinema, pelo menos por enquanto. Então, que tal vilões de first-person shooter? O Dr. Carmack de Doom não lidera a ameaça aos heróis do filme, mas é ele o responsável por brincar de Deus com cromossomos alienígenas e criar os muitos monstros mutantes do filme. Carmack também não se redime, tornando-se vítima dos próprios experimentos e precisando ser eliminado. Além disso, o Dr. Carmack merece a medalha Darwin por ter sido vítima da própria ciência maluca fora de controle. Ser cientista maluco em filme de videogame é difícil, mas esse cara não será lembrado. E o mesmo vale para os vilões de Tomb Raider, que ao longo de 3 filmes não passam de saqueadores amorais. Eles podem até alegar ligação com organizações maiores, como o Powell com os Illuminati no filme de 2001, mas a fórmula é praticamente sempre a mesma. Eles vão estar trabalhando ao lado ou competindo contra Lara Croft pelo tesouro central do filme. Só pra trair e fazer acordos pelas costas que colocam eles firmemente no território dos vilões e, eventualmente, levam à morte deles pelas mãos da Lara. Matias, no reboot de 2018, tem a ambição mais maligna, transformar o cadáver infectado de uma rainha antiga em uma arma biológica, mas ele acaba como os outros.
Sem surpresa, Tomb Raider sempre foi sustentada pelo protagonista, não pelos vilões. Então cabe aos cientistas loucos dos games mostrar para esses aspirantes como se faz. Dr. Ivo Eggman Robotnik nos filmes Sonic. O ouriço pode ser um agente freelancer do governo dos Estados Unidos da América investigando a presença alienígena do ouriço azul, mas logo vira um supervilão ameaçador, perseguindo o ouriço para cumprir seus planos malignos. Diferente de outros vilões adaptados para o cinema, Robotnik mantém sua essência de cientista louco com exército de robôs. E qualquer poder sobrenatural que ele obtenha, seja a energia de um dos próprios espinhos do Sonic ou a ajuda do desajeitado Knuckles. Robotnik é um dos vilões mais fiéis em adaptações de filmes de videogames. Estamos ansiosos para descobrir os planos diabólicos e engraçados do Doutor no terceiro filme do Sonic. A cena pós-créditos indica que o Projeto Sombra pode aparecer nos filmes. Será que Robotnik vai se unir a ele? Nosso próximo vilão é especialista em formar alianças das piores maneiras possíveis. Mewtwo, do primeiro filme de Pokémon, quer separar humanos e monstrinhos, enquanto Howard Clifford, de Detetive Pikachu, deseja uni-los à força, fundindo pessoas e Pokémon com o poder de um Mewtwo capturado e um gás que deixa os Pokémon descontrolados. Dediquei minha vida a aperfeiçoar a parceria entre Pokémon e humanos. O lendário não é vilão neste filme, mas mais uma vítima da maldade de Clifford, assim como seu filho e a mente de Mewtwo. As habilidades de fusão podem explicar o Pikachu falante do título, mas o plano falho de Clifford para dominar o mundo traz poucos resultados positivos. É estranho que esse seja o maior desdobramento daquela cena aleatória com Bill e Pokémon Red e Blue. Apesar da forte concorrência entre filmes de videogame, damos o troféu do orgulho a Howard Clifford por tentar evoluir a humanidade com os Pokémon. Fusão. De todas as coisas, a Nintendo e a Game Freak poderiam estar fazendo muito mais. Com um conceito tão fora da caixa, poucos vilões têm uma continuidade tão rica. Ainda assim, Street Fighters e Bison são um caso à parte. Chefão do tráfico e de armas conhecido por várias eliminações letais. Sequestra trabalhadores humanitários para criar super soldados monstruosos, mata subordinados e até a própria esposa, além de partir para a briga. No mano a mano com os heróis, Bison não é um chefe final para se brincar. Vamos deixar isso bem claro. Seu papel mais famoso no cinema é no filme de 1994, onde é retratado como um ditador caricato. Isso é mais fiel à versão dos videogames do que o empresário corrupto de A Lenda de Chun-Li. Não estamos aqui para julgar a qualidade desses filmes. Sem dúvida, o primeiro filme de Street Fighter trouxe a versão mais marcante e vilanesca de Bison. Qualquer um que se opuser a mim será destruído. Existe um vilão de videogame cujas versões nos filmes são tão distintas que precisamos separá-las. Bowser no filme animado Super Mario Bros. De 2023 é um tirano fanfarrão, como nos jogos originais. Apesar do lado cômico e carismático mostrado no filme, Bowser continua sendo uma ameaça para todos. Ele conquista além do justo e trata capangas tão mal quanto inimigos. E, como manda a tradição de longa data, sequestra a princesa Peach com a intenção de forçá-la a se casar com ele. Travessuras cartunescas ou indicações de melhor canção original não diminuem o compromisso de Bowser como vilão. O tom leve da franquia dele é o que impede que ele suba mais. Bowser merece a medalha da luxúria. O Rei Koopa simplesmente se recusa a entender a dica. Eu te disse que essa cantada não ia funcionar. No entanto, Bowser pode se confortar sabendo que está sendo imediatamente superado por ele mesmo. Quando você diz pra sua mãe que quer o Bowser e ela te responde: querido, nós temos o Bowser em casa. Presidente Koopa é nosso Bowser nacional. Presidente Koopa, do filme Super Mario Bros. De 1993, tornou-se líder de uma Nova York paralela em outra dimensão, através de uma tomada de poder hostil, e quando dizemos hostil, é muito hostil mesmo. Em 2023, ele é ainda mais cruel com os subordinados e totalmente desagradável com Daisy. Por ser live action, essas cenas são ainda mais desconfortáveis. Seus planos vão além das travessuras do Bowser, pois ele quer unir seu universo ao nosso e dominar toda a humanidade com seu império reptiliano. Ele até chuta o Yoshi, que é feio, mas ainda assim é o Yoshi. Essa versão do Rei Koopa é como um T-Rex no corpo de um magnata dos anos 80. Implacável, corrupto e ávido por fusões violentas. Shang Tsung dos filmes Mortal Kombat é um feiticeiro diabólico que deseja conquistar a Terra após derrotar seus maiores campeões. Eu vim pelas suas almas. Ele nem finge jogar limpo, trapaceia abertamente e compromete a integridade do torneio que decide o destino do reino. No reboot de 2021, Shang Tsung ataca os guerreiros do Reino da Terra antes que possam competir no Mortal Kombat. Ele tem um exército inteiro de subordinados à sua disposição para lançar contra os campeões também, desde o gigantesco Goro até o assassino frio como Pedra Sub-Zero. Ele também torna tudo pessoal com vários dos heróis, através de muitos assassinatos e roubo de almas. É realmente decepcionante que só o filme brega de 1995 dê ao Shang Tsung a fatality que ele tanto merece. Alan Riken, chefe dos Templários de Assassin's Creed, também quer controlar o mundo.
Mas ele não é um super vilão maligno que faz o mal só por diversão. Na verdade, ele acredita sinceramente que, ao controlar o livre-arbítrio, pode eliminar a violência e tornar o mundo um lugar melhor. A bússola moral distorcida de Riken o torna ainda mais perigoso. Ao manter a rivalidade entre templários e assassinos, ele usa meios ainda mais baixos para justificar seus objetivos nobres. Como muitos templários antes dele, Riken encontra seu fim na lâmina de um de seus maiores inimigos. Mas o filme nos garante que a luta pelo poder não terminará com ele. Não há nada como uma conspiração global organizada para garantir que seu legado vilanesco viva para sempre. O grande vilão de Warcraft, Goldband, talvez não faça o mal pensando em um bem maior. Ao contrário de muitos vilões, ele consegue conquistar e dominar seu povo, com planos ainda mais ambiciosos. O inimigo está fraco. O Bruxo Verde mostra que, às vezes, os orcs da franquia realmente são monstros sedentos por poder. A adaptação não mostra Gul'dan recebendo o que merece, nem os orcs tendo seu arco de redenção. Melhor ainda para a vilania do líder da Horda. Mesmo assim, se Warcraft não tivesse sido um fracasso, filmes futuros não teriam feito nada para diminuir as credenciais de vilania de Gul'dan. Poucos vilões conseguem sustentar sozinhos uma franquia de filmes. A Umbrella de Resident Evil, principalmente o Dr. Alexander Isaacs, lidera em quantidade de vilania, se não em qualidade. Os esforços deles nos deram a medalha de bronze do mal. Seus experimentos antiéticos com vírus letais que tornam humanos zumbis vorazes se estendem por 6 filmes, acompanhando Alice Marcos e aliados na luta pelo destino da humanidade. Isaacs é o verdadeiro vilão dos filmes, sendo o homem por trás do plano do T-Vírus, exterminar grande parte da população e reconstruir a Terra ao seu modo. O resto da corporação Umbrella também não fica atrás, seja pelas ações do clone de Isaacs ou pela inteligência artificial Rainha Vermelha. Nem todo dia você vê vilões com quase tantos filmes quanto jogos. Se houver outro vilão que consiga manter uma franquia funcionando no futuro, sem dúvidas. William Afton, o sádico coelhinho do mal da série Five Nights at Freddy's, leva nossa medalha de prata. Não por um grande plano de conquista, mas pela natureza visceral de seus crimes. Ele é um serial killer que mata crianças pequenas e esconde seus corpos nos animatrônicos do Freddy Fazbear's Pizza. Além disso, Afton de alguma forma encontrou uma maneira de prender os espíritos de suas vítimas, ordenando que caçassem qualquer intruso na pizzaria abandonada. Eu que te criei? Enquanto as crianças se vingam de Afton assim que percebem quem ele é, todos nós sabemos que esse não é o fim desse pesadelo demente de um homem. William Afton, com seu caráter sádico e psicopata, merece a medalha da ira. Sua frase de efeito garante que ele estará em muitos outros filmes futuros. Eu sempre volto. Só um culto dedicado a torturar e matar vítimas poderia superar Afton. Nossa medalha de ouro para o vilão mais maligno de filmes baseados em videogames vai para os irmãos fanáticos de Silent Hill, dispostos a queimar mulheres como bruxas. Já é ruim o suficiente quando o comportamento deles cria uma realidade alternativa dentro da cidade cheia de monstros como o icônico Cabeça de Pirâmide. A sequência eleva ainda mais o nível. Lá, o novo líder da Ordem proclama que sua principal vítima, Alessa, havia sido escolhida para dar à luz ao deus do culto, aquele que purificaria o mundo de todos os pecadores. Tudo o que os heróis conseguem fazer é escapar com vida e impedir o que teria sido uma experiência religiosa extremamente distorcida. Não é de se surpreender que os 2 primeiros lugares deste ranking vão para antagonistas que parecem ter saído diretamente de filmes de terror sombrios. Vilões caricatos de bigode retorcido são uma coisa, mas assassinos insanos que ainda acrescentam um toque sobrenatural aos seus crimes são ameaças de verdade. Nenhum herói de videogame quer enfrentar. Você, no entanto, está acabado. Com quase 40 milhões de dólares na estreia, é seguro dizer que a tão aguardada estreia de Freddy Fazbear nas telonas foi um grande sucesso. Se você é novo na série ou um super fã que já absorveu cada detalhe da mídia da franquia, esse é um filme divertido principalmente por ter um elenco de personagens tão bom, mas você já sabe como funciona, né? Quais desses personagens estão se destacando e quais tendem a agir de forma excêntrica à noite? Bem-vindo ao Wicked Binge. Este é Five Nights at Freddy's, o filme do bom ao mal e, claro, com spoilers a seguir. Pegue uma pizza e confira se seus monitores de segurança estão prontos. Esses personagens são os bons. E apesar do seu tempo limitado em cena, temos que dar a medalha de ouro do bem para o querido Garrett Schmidt, irmão mais novo de Mike. O protagonista do filme, Garrett, era um garoto que foi sequestrado por William Afton e acabou sendo morto. Isso faz com que ele tenha algo em comum com várias outras jovens vítimas. Veremos mais adiante porque ele é considerado o personagem mais bondoso. Incluímos ele aqui não só por ser uma criança inocente, mas também por não possuir um animatrônico assassino em massa ao mesmo tempo. Não há nada negativo a dizer sobre ele, o que o torna o personagem mais puro do filme. A próxima é a protagonista mais jovem do filme, Abby Schmidt. Abby é reservada, focada em desenhos e às vezes um pouco mimada.
São só coisas normais de criança, às vezes causando problemas para o Mike. Você também não disse que eu tinha irmã. Você está aqui para prender o Mike? Mas eu suponho que tecnicamente alguém poderia chamar isso de uma falha de caráter. Quanto às suas boas qualidades, Abby é bondosa e realmente quer ajudar os outros. No fim, ela ajuda Mike a descobrir a verdade sobre Garrett e aceita passar um tempo com seu fantasma. Crianças e amigos animatrônicos em forma de animais. Como se espera de uma garotinha, ela é muito compassiva, mesmo sendo ingênua e impulsiva ao mesmo tempo. Isso quase leva ela a morrer várias vezes. Mas o fato de que mesmo depois disso, ela ainda queira visitar Fred e a turma novamente, mostra que ela vai além quando se trata de bondade. A medalha de bronze da bondade vai para o irmão mais velho de Abby, e personagem principal do filme, Michael Mike Schmidt. Mike, admitidamente, não causa a melhor primeira impressão no início do filme. Ele corre atrás de um homem que acredita ser um sequestrador de crianças e o espanca na frente da criança, que acabou sendo o filho dele. Não é um bom começo. Dito isso, essa má primeira impressão não passa disso, uma primeira impressão. Mike é profundamente traumatizado pelo sequestro e assassinato de seu irmão mais novo, Garrett, na infância. A vida dele é movida pelo desejo de descobrir o que lhe aconteceu, mas isso não o impede de seguir em frente. Trabalho ruim após trabalho ruim para sustentar Abby, embora ela possa ser difícil de lidar, considerando tudo. Ele é paciente com ela e merece pontos positivos por assumir a responsabilidade. A dedicação dele fica provada quando ele recebe a chance de entregar Abby para as vítimas de Afton e recusa. Fique longe da minha irmã. Percebe que amar sua única irmã é mais importante do que se livrar da própria culpa? Ele tem muitos traumas para superar, mas no fim mostrou ser um cara legal. E no final da parte boa. Vamos lá, como poderíamos não mencionar Matt Pat? Olha, a gente sabe que ele teve literalmente uns 20 segundos de tempo de tela, mas gostando ou não dele, ele já é sinônimo de Five Nights at Freddy's neste ponto. Algumas pessoas dizem isso, mas você sabe, é só uma teoria. Ele é um garçom muito educado, até com quem não é cliente, como a Jane. Por que ele os deixa ficar aqui? Com a parte boa encerrada, agora entramos em um território neutro. Esses personagens têm moral duvidosa. Doug, advogado da Jane, será o próximo citado. Nunca um personagem transmitiu tão perfeitamente a vibe de por favor, me tirem daqui como ele faz. Ele é só um cara tentando fazer o trabalho dele, e na verdade se esforçando bastante para fazê-lo de forma ética. Ao sair com Johnny, Spill, Max e Jeff, o próximo é Max. Ela é ou era a babá da Abby, e uma bem generosa também. Ela se importa muito com a família, não pedindo nenhuma compensação para cuidar da Abby, já que sabe dos problemas financeiros do Mike. Também temos que dar a ela a medalha da luxúria, dado seu forte desejo de que um homem coloque um anel em seu dedo. Infelizmente, ela também se envolve em coisas suspeitas. Ela recebe da tia dos Schmidt, Jane, para buscar provas de risco à criança, e assim a tia conseguir a guarda de Abby. Ela não tenta fabricar nenhuma evidência, e com certeza é a menos inescrupulosa entre os envolvidos no projeto. E ela definitivamente não merecia ser partida ao meio daquele jeito, mas ainda assim foi um golpe bem desagradável. Embora possa ser controverso, estamos colocando a última das 3 personagens principais do filme aqui embaixo, Vanessa Afton. Vou começar destacando algo bom sobre ela. Ela realmente se preocupa com a segurança dos outros. Ela ameaça atirar em Mike se ele levar Abby de volta ao restaurante. Mas se você trouxer a Abby aqui de novo, eu vou atirar em você. No que acaba sendo uma tentativa desesperada de mantê-los longe do que ela sabe ser um verdadeiro matadouro. Infelizmente, isso não funciona. Quando Vanessa revela que William Afton é seu pai e responsável pelos espíritos fantasmagóricos dos animatrônicos e pela morte de Garrett. Quase não há tempo. O motivo de Vanessa estar tão mal é simples e vem em forma de pergunta. Por que você não falou disso antes? Pode bancar o superior o filme todo, mas Deus me livre de realmente nos dar a informação crucial que precisamos. Quero dizer, só por ter adiado isso por tanto tempo, a gente tem que dar pra ela pelo menos a medalha do pecado da preguiça. No fim, ela ajudou a impedir Afton e proteger Abby e Mike dos animatrônicos. Se nada mais, a gente pode pelo menos argumentar que ela teve boas intenções, mesmo que tenha sido ali no limite da zona cinzenta. Finalmente chegou o momento de citar os verdadeiros protagonistas da série. Os animatrônicos Chica, seu Cupcake, Bonnie, Foxy, a Raposa Pirata e, claro, Freddy Fazbear. Vamos esclarecer, esses animatrônicos são possuídos pelos espíritos das crianças que William Afton matou nos anos 80. Eles tiraram muitas vidas, algumas em cena, e tentaram fazer o mesmo com Abby. Ao criar vínculo, eles a incentivam a se juntar a eles. Com Fred indo até a casa dela e assassinando sua tia Jane enquanto diz que ela só está dormindo. Tia Jane boba, ela adormeceu. Fred ainda tenta manipular Mike, prometendo trazer Garrett de volta se ele entregar Abby.
Uma promessa que todos nós sabemos que ele não pode cumprir, mas que basicamente tenta empurrar Mike para uma oportunidade de absolver sua culpa por não ter salvado seu irmão mais novo, não salvando seu irmão mais novo. Apesar de tudo ser perturbador, essas pobres crianças, mesmo como robôs assassinos, na verdade não querem machucar ninguém. Eles são a definição de almas torturadas, e a maioria de suas piores ações é feita sob manipulação de quem mais? Mas William Afton, vamos falar sobre ele depois, mas temos alguns vilões menores para comentar. Primeiro, estes são os maus e perversos. A medalha de bronze da maldade vai para a já citada tia Jane, com aquele corte de cabelo, não tinha como ela não ser má. Essa mulher é simplesmente desagradável. Ela não tem problema nenhum em manipular emocionalmente assistentes sociais e professores para tentar fortalecer seu caso de conseguir a guarda da Abby, apesar da clara antipatia da Abby por ela. Odeia ela é malvada e cheira a cigarro. Ela ganha a medalha do centro da inveja pelo tanto que quer agarrar aquele doce apoio do governo, a guarda da sua querida sobrinha. Ela é muito julgadora e desonesta, chegando a contratar pessoas para reunir provas contra Mike como cuidador. Como se tudo isso já não fosse ruim. Era. Ela também é muito grosseira com funcionários de alimentação, mesmo sem comprar nada deles. Mesmo assim, ela não é tão ruim quanto o nosso vice-campeão do mal. Jeff, irmão de Max e agente duplo contratado por Jane e Jeff, é uma má notícia. Ele parece um valentão de escola que nunca amadureceu, a menos que cometer crimes conte como maturidade. Ele é extremamente violento, sugerindo imediatamente que eles simplesmente matem Mike para facilitar todo o trabalho de incriminação. Por que a gente não mata ele por todas as falhas da Jane? Até ela ficou chocada com essa sugestão. Também vamos dar ao Jeff a medalha da ganância por estar disposto a seguir os planos da Jane por dinheiro. E além de tudo isso, enquanto a Max tinha algumas qualidades redentoras para compensar seus negócios duvidosos, o Jeff não tem nada disso. Ele é simplesmente um cara desprezível em todos os aspectos, mas nem precisa dizer que a medalha de ouro do mal tem que ir para William Afton. Quero dizer, nem chega perto, assassinato de crianças é uma das maneiras mais rápidas de mostrar para as pessoas que você é a escória da humanidade. E Afton, caso você não tenha entendido a mensagem, foi eficiente o bastante para ter matado pelo menos 5 delas, mas assassinato de crianças não era suficiente para ele. Não, ele também enfiou os corpos delas nos animatrônicos de sua agora abandonada pizzaria e manipulou emocionalmente suas almas para continuarem fazendo o trabalho sujo dele. Eu tenho algo para você brincar. Incluiu tentativas de manipular Mike para entregar Abby, tentando matá-la com uma armadilha de mola e outras coisas. Se ainda restasse dúvida sobre a falta de compaixão ou decência desse homem, ele merece a medalha de pecador da ira. Porque ele não só contrata Mike de propósito, sabendo que ele é irmão de uma de suas vítimas, mas também esfaqueia a própria filha quando ela tenta atrapalhar. Tomara que a promessa dele de voltar não tenha sido só para salvar as aparências. Nunca uma quebra de ossos pareceu ou foi tão merecida.